9,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Coritiba. Olá, uma excelente noite a você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, Série B do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, tem duelo de alviverdes no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai enfrentar o Coritiba, duas equipes que ainda não perderam no retorno da competição. Enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações aqui no Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani, Coritiba. Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a bola não rola, vamos para o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, começando com as informações do Guarani, com uma versão 2024 totalmente diferente em relação ao início da temporada. E quem vai trazer os primeiros destaques do Bugre é a repórter Adriana Almeida. Tudo bem, Dri? Boa noite e um ótimo trabalho para você. Boa noite, Lupe. Tudo ótimo por aqui. Um forte abraço também para você e para os ouvintes CBN. Você bem falou, o Guarani vive uma fase ótima, um retorno que dá esperança ao torcedor de escapar da Série C no ano que vem. O time que ficou 13 dias sem jogar, mas treinou muito, conseguiu ainda mais se adaptar ao estilo do técnico Alan Al. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ou seja, um aproveitamento muito bom, mas o Bugre ainda está na lanterna, né? Tá na lanterna e ainda está a 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que hoje é o CRB. Missão difícil, mas ainda tem muito campeonato pela frente para tentar e, quem sabe, conseguir sim esta permanência. O técnico Alan Al mantém o mesmo time, os 10 jogadores de linha da última partida, 13 dias atrás, contra o Santos, estão mantidos. A novidade é o goleiro Vladimir, não atuou contra o Santos e hoje retorna ao time titular, Lupi. Beleza, Adri. Guarani, que é o 20º colocado, último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, 18 pontos. O Guarani tem 4 vitórias, tem 6 empates e 12 derrotas, marcou 23 gols e acabou sofrendo 32. E o outro lado, o adversário, a equipe lá do Alto da Glória, da capital paranaense, o Curitiba, de técnico Jorginho Campos. Como é que vem o Coxa para enfrentar o Bugre, hein, Dri? Olha, vem embalado também, viu, Lupe? Invicto, como você também disse, no retorno na Série B. Vem com 3 vitórias consecutivas contra Brusque, Sport e Avaí. Técnico Jorginho deu um fôlego novo ao time do Coxa, que ainda está lá embaixo na tabela. Na verdade, praticamente no meio, é o 11º colocado, está a 6 pontos do G4, mas não perde para o Bugre desde 2018. Para quem gosta de retrospectos, o Curitiba vem aí numa fase muito boa diante do Guarani. Hoje o grande desfalque é o meia Sebastião Gomes, suspenso pelo 3º cartão amarelo.
Essa é a Adriana Almeida com as informações direto do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Coritiba é o 11º colocado, 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Ah, pois não, já começou os trabalhos lá no Brinco, hein? Marcou 20 gols e sofreu 20. Esse é o Coritiba, que ainda tá longe do G4. E quem vai analisar todos os lances do jogo vai ficar de olho no esquema tático, nas mudanças, de tudo que acontece dentro das 4 linhas. É o meu casca de bala, Carlão de Freitas, que já está na cabine da CBN e traz o seu destaque. Tudo bem, Carlão? Boa noite, um bom trabalho pra você. Ô, Lupe, obrigado. Boa noite a você, ao ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. E o Pois Não tá empolgado hoje, hein? Tá muito empolgado. E que ele também faça um bom trabalho. Um grande abraço ao nosso Washington Melo. Jogo de 2 campeões, jogo histórico, jogo que traz memória para o torcedor bugrino. 91, Guarani sobe de divisão, vencendo o Coritiba nas penalidades. Claro que hoje uma outra história, mas o Guarani vem aí de um bom retrospecto, assim como o Coritiba, mas o Bugre jogando bem dentro de casa, confiante, o técnico Alan Al mantém a equipe, apenas o goleiro Vladimir como novidade, ou seja, indícios de que o Guarani poderá conquistar um bom resultado diante deste Coritiba que pegou o elevador, Lupe, comandado pelo técnico Jorginho Campos. Pegou o elevador, esse é o Coritiba. O Guarani também vem numa reação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Grande Heitor Esmeriz, do Globoesporte.com, tá aqui de plantão, mas o que tá comendo, rapaz, não é brincadeira. Já foi ali um salgadinho e agora tá mandando um chocolate pra dentro. É melhor começar o jogo logo, porque senão ele vai acabar com os quitutes aqui da empresa. E quem vai trazer todas as emoções do jogo, será que vai ter Ziriguidum pro Guarani? Carlos Cabela já tá posicionado. Tudo bem, Cabela? Boa noite, um ótimo trabalho pra você também. Boa noite, Lupe. Boa noite a você, a toda a equipe, a todos que nos ouvem e acompanham aqui o futebol da CBN Campinas. Quem sabe, né? Quem sabe teremos vários Ziriguiduns nesta noite aqui no Brinco. Nesse momento, quase 23 graus. Tá quente pra caramba. E um detalhe, o que tem de fumaça e um cheiro de queimado terrível aqui no Brinco de Ouro nesta noite. E a gente espera que o Guarani faça uma excelente partida e saia vencedor nessa noite frente à equipe do Coxa. Agora, o Heitor, ele tá de plantão onde? Na cozinha, é isso? Ah, Cabelo, o que ele tá passando... Ô, Cabela, o que ele tá passando aqui no estúdio é brincadeira. Ele já foi umas 4 vezes lá. O dia de trabalho dele já foi todo lá na feira aqui da empresa dos alimentos. Porque Beleza, não tem condição. Não para de mastigar. É uma máquina. Meu Deus do céu, não tá louco. Segura ele aí, rapaz. Ah, difícil, hein? E vale lembrar que antes do duelo entre Guarani e Coritiba, Mirassol e América Mineiro entraram em campo. E o Mirassol venceu o Coelho por 1-0. Quem segura o Mirassol? Segundo colocado com 42 pontos. Hoje o líder da Série B é o Novo Horizontino com 43. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco Carlão de Freitas vai comentar as movimentações do Guarani na janela de transferência. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Coritiba. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Os cachorros adoram os parcões e Dário já fez 16 para eles, além dos consultórios veterinários móveis, porque também tem que cuidar da saúde do seu pet, certo? Bora fazer mais pelos pets de Campinas? Nós vamos ter aqui o primeiro hospital veterinário público da cidade, com cirurgia, UTI, ambulatório e internação. Já fechei a parceria com a PUC, agora eu quero fechar com você. Bora continuar em frente e mudando sempre. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. O BRT estava praticamente parado. O Dário entrou e depois da pandemia botou o BRT para andar. Quem usa, economiza até 30 minutos. Mas eu sei que o transporte está longe do ideal. Por isso, eu estou fazendo a nova licitação para mudar 100% a frota de ônibus. E o Terminal Ouro Verde fica pronto agora em outubro. O Careca é a certeza que essa mudança vai continuar. Com os outros, tudo pode parar. Vai arriscar? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do PSD. Vote 55. Autor de projeto de prevenção às drogas, com apoio do governador Tarcísio, vamos ter escola cívico-militar. Para continuar limpando as cacas da esquerda, vote 55055. Paulo Haddad, 55655, autor da lei do Banco de Ração e Utensílios para Animais, que alimentou centenas de animais na nossa cidade, e da internet 5G. Paulo Haddad, 55655, com Dário Saad, prefeito. Esse é o Pedro Torinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente. Sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. Igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PP, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Rafa, e o Poupa Tempo da Saúde? O Poupa Tempo da Saúde vai zerar a fila de consultas, exames e cirurgias. E com a parceria do Hospital da Unicamp, vamos resolver o problema em menos tempo. O Tempo da Saúde chegou. O Poupa Tempo da Saúde agiliza. Se quer consulta, o Poupa Tempo facilita. E essa espera na saúde como fica? Preocupa não, que o Poupa Tempo da Saúde zera fila. Vote 23, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem cor. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Eu tenho certeza que o Igor Diego vai me ajudar muito. Por isso, o Igor Diego aqui em Campinas é a minha opção, 10200. Sou o Igor Diego, 10200. Junto com o governador Tarcísio e o prefeito Dário, o trabalho tem que continuar. Conto com o seu voto. Igor Diego, 10200. Eu tô com o Dário e com o Tarcísio, e deles eu não abro mão. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Coritiba. Enquanto a bola não rola. São 9h19. Enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações de Guarani e Coritiba, que se enfrentam daqui a pouquinho às 9h30 da noite. Eu vou voltar para a cabine para rapidamente trocar algumas ideias com Carlão de Freitas sobre a movimentação do Guarani na janela de transferência que fechou ontem. Carlão de Freitas, atenção para os números. Contratações, 11 no total. René Santos, Pacheco, Emerson, Salustiano, Bruno Gonçalves, Bispo, Pierre, Estevão, Maranhão, Lohan e Daniel dos Anjos. 13 saídas. Daniel dos Anjos, Paraíso, Renier, o Rafa Freitas, que foi emprestado, Camacho, Chay, Kaique, Bruno Oliveira, Léo Santos, Rayan, Diogo Matheus, Eliel e Gustavo França. Como é que você avalia essa movimentação do Guarani na janela? Praticamente um novo time, né, Lupe? Isso, na realidade, não é o melhor dos cenários, não é o melhor dos mundos. Mas por que aconteceu isso? Em virtude da campanha ruim. Né? Então a diretoria fez aí uma peneira dentro do grupo, dispensou alguns, negociou outros e contratou novos jogadores. Alguns já saiu, que foi o Daniel dos Anjos. Mas alguns jogadores chegaram e assumiram a titularidade e a liderança dentro do grupo. O próprio Matheus Salustiano está há poucos dias no Brinco e já é o capitão. O Bispo chegou e tomou conta da posição. Ajudaram, com certeza. Tanto é que o Guarani hoje vive um outro momento dentro da Série B. Mas não é o cenário ideal. Porém, a diretoria precisa justificar para a torcida e, por isso,
esse número excessivo de contratações. 9h20, mais um intervalo. Daqui a pouco, em definitivo, a ficha técnica do jogo e as emoções de Guarani e Coritiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Coritiba. Futebol Globo CBN. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito, e Lula, presidente? Ganha mais investimentos do governo federal. Ganha uma dupla entrosada que já trabalha muito por Campinas. Ganha um prefeito e um presidente que estão ao lado do povo. Ganha a mudança de verdade. Porque depois de 12 anos do mesmo grupo, chegou a hora de mudar. Com Pedro Torinho e Lula trabalhando juntos, quem ganha é o povo de Campinas. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Toda mulher vive uma eterna luta contra o tempo. Pra mãe que trabalha, a luta é contra o horário das creches, que fecham às 5. Pra quem carrega uma doença mais grave, tempo na fila é tempo de vida. E pra todas aquelas que sofrem com a violência doméstica, cada minuto conta. Já perdemos 4 anos com um prefeito que não tem tempo pra gente. Eu sou o Rafa Zimbaldi e vou trabalhar muito para que as soluções cheguem rápido até você. Pode acreditar, o tempo das mulheres chegou. Vote 23, vote Rafa, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade pra todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PR. Em 2020, o Dário prometeu 2 Ceprocamps. Mas fiz 4, o dobro. Garantiu que ia contratar 200 médicos. Foram mais de 550, quase o triplo. Anunciou asfalto em 13 bairros. Asfaltamos 16 bairros e mais 24 núcleos residenciais, mais que o triplo. Disse que era ficha limpa. E em 4 anos foram 0 escândalos. Cuidar bem dos recursos públicos não é promessa, é obrigação. Dário é 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PR. Rafa 23, prefeito. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoia o aumento do efetivo da Guarda Municipal de 800 para 2.500. Quer um vereador diferente? Vota no Clemente. As minhas propostas na rede social, se eu não cumprir daqui 4 anos, não precisa votar mais para mim. 44.117, Rafa 23. William da Reciclagem, 44644. Vamos criar novos ecopontos, novas cooperativas para geração de emprego e renda. Diminuição da taxa de lixo junto com Rafa 23. Coligação Campinas, uma cidade pra todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Coritiba. Enquanto a bola não rola. 9h24, Guarani em campo, Coritiba também. E aqui na CBN você confere a ficha técnica do jogo. Futebol Globo CBN. Guarani e eu levo sempre comigo em todo campo. É o bugre do técnico Alan Al em campo com 89, Vladimir. 28, Pacheco. 23, Douglas Bacelar. 13, Matheus Salustiano e 17, Jefferson. 33, Gabriel Bispo. 18, Matheus Bueno. 10, Lua Dias. 19, João Vitor. 30, Ayrton. E 99, Caio Dantas. Repeteco do Bugre, 89, Vladimir. 28, Pacheco. 23, Bacelar. 13, Salustiano. 17, Jefferson. 33, Bispo. 18, Matheus Bueno. 10, Lua Dias. 19, João Vitor. 30, Ayrton. E 99, Caio Dantas. No banco, 1, Pegorari. 2, Heitor. 29, Ian. Meia dúzia, Emerson. 4, Bruno. 12, Lucas Adel. 5, Anderson Leite. 47, Pierre. 8, Marlon. 20, Reinaldo. 77, Marlon Maranhão. E 39, Lohan. Coritiba.
Coritiba. Norte a sul está brilhando, coxa branca. Meu Coritiba é o campeão. É o Coxa Branca, comandado pelo técnico Jorginho Campos. Em campo, com 72, Pedro Morisco. 16, Natanael. 14, Thalisson. 4, Benevenuto. 26, Bruno Melo. 8, Zé Gabriel. 40, Morelli. 36, Vini Paulista. 10, Matheus Friso. 98, Lucas Ronier. E 30, Robson. Repeteco do Coritiba, 72, Morisco, 16, Natanael, 14, Thalisson, 4, Benevenuto, 26, Melo, 8, Zé Gabriel, 40, Morelli, 36, Vini, 10, Friso, 98, Ronier e 30, Robson. No banco, 67, Benassi, 5, Maurício Antônio, 7, Eric Castilho, 9, Brumado, 18, Matheus Bianchi, 21, Brandão, 22, Figueiredo, 27, Josué, 38, Giovanni Melrer, 43, Johnny, 57, Pomba e 83 para Jamerson. A arbitragem do jogo. Vem lá do Rio Grande do Norte, Caio Max Vieira é o dono do apito. Seus assistentes, Jean Márcio dos Santos e Luciano Carlos de França Costa. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Essa ficha técnica com Adriana Almeida, que a partir de agora já vai se posicionar para ficar bem pertinho dos lances da partida. E claro, quem vai trazer todas as emoções do jogo é ele, o rei do Ziriguidum. Vem chegando aqui na CBN, Carlos Cabela. Muito bem, amigos do futebol da CBN Campinas. A bola já está no centro do gramado para o início da partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O árbitro ainda continua fazendo o aquecimento ali no gramado. Os jogadores também ficam se movimentando, porque faltam ainda um tempinho, meu caro Carlão de Freitas. Meu cebolão aqui, 21 horas e 28 minutos. Ou seja, faltam 2 minutos para o início da partida. E o Guarani tem que estar de olho aberto hoje, viu, Carlão? Tem que estar de olho aberto, enfrenta um Coritiba confiante, o Jorginho agrupa o meio-campo, coloca 3 volantes, mas monta aí o Matheus Friso, um cara para dar aí uma retaguarda para o setor ofensivo, Robson, Lucas, Ronier também. Então o Guarani tem que tomar alguns cuidados agora. O lado positivo é aquilo que nós conversávamos em off, né, Cabela? O Guarani hoje já tem um time, a gente já consegue escalar o time do Guarani. Então isso é positivo, também uma equipe confiante e a gente espera que possa impor um ritmo forte sobre o Coritiba e conquistar mais uma vitória. Muito bem, um minuto de silêncio sendo respeitado neste momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas por conta do senhor Caio. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Coritiba. Bola rola para você acompanhar tudo e todos os detalhes aqui no futebol da CBN. Bola recuada, começa lá com o Morisco, a equipe do Coxa. Faz a abertura de volta pelo lado esquerdo com o Benevenuto. Ajeita a bola, toca no Morisco, faz a tabelinha, sai trabalhando, tocando a bola com o Bruno Melo pela esquerda. Vem mais uma vez o Friso aqui pelo lado esquerdo, tenta chegar na bola. A bola passa por ele, sobra com o Douglas Bacelar, que recua lá com o Vladimir. Agora é a vez do Guarani tocar a bola no sistema defensivo nesse comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. Começo de bola rolando pela 25ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha Jefferson lá pela esquerda, já bota no campo de ataque. No meio do caminho, João Vitor recua novamente lá com Jefferson. Adianta a marcação a equipe do Coxa. Sobra de bola com Matheus Salustiano, que faz a abertura pela direita. Trabalha Pacheco, domina, toca na bola, fez o passe ali pelo meio. Luan Dias toca nela, fez o passe do lado. Trabalha, 2 jogadores do Guarani ficaram caídos e o Bispo desabou ali no meio. Trabalha o Guarani, vem para o campo de ataque lá pela esquerda com Ayrton. Recebeu, dominou, fintou, carregou linha de fundo, chegou marcação para cima dele, bola para fora, tiro de meta. E ficou caído o jogador do Guarani. Eu achei que era o Bispo que tinha caído, mas não é o Bispo, não. É o Douglas. É o Douglas, e já sentiu logo no primeiro lance, hein, Adriana? Tá sentindo. Agora o Vladimir chega ali para conversar com o jogador do Guarani. O árbitro espera, mas o Matheus Bueno engatou uma quinta marcha, nem quis saber do companheiro caído no chão. Na verdade é o Bispo, viu, Cabela? Era o Gabriel Bispo, mas já vai
novamente se recompondo, deve continuar no jogo e é só tiro de meta pro Curitiba. O corpo tá frio ainda, então vai dar uma esquentada, deve continuar. Se for uma pancada, uma torção ali, dá pra seguir. Mas ele tá desconfortável ali ainda, o Gabriel Bispo, vou ficar de olho nele ali. 1 minuto e 50 deste primeiro tempo, sai trabalhando a equipe do Coxa ali no sistema defensivo. Trabalha com o Talisson. Ajeita a bola na perna direita, encontra o Benevenuto, aberto pelo lado direito, ele faz o domínio, rola a bola pela intermediária, sai de bola da equipe do Curitiba. Matheus Friso, domina, dá um tapa nela, fez a abertura aqui pela esquerda para a chegada do Bruno Mello. A bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. Pacheco tá na cobrança ali, movimentando com as mãos a redondinha aqui no Brinco de Ouro. 2 minutos e 20. Arremesso manual cobrado, vem o Luan Dias para fazer o toque mais atrás com o Pacheco, já trabalha com o Matheus Bueno pela intermediária, escapa da marcação do Morelli, ele faz a finta, escapa também, quem vai para cima dele também é o Ronier, ele devolve pela direita, Luan Dias com ela, domina, foi para a tabela, bola rolada, abertura, Pacheco pela direita, pintou cruzamento, tem desvio no meio da área, sobra de bola, batida, João Vitor, bola tá saindo, vai para fora. Fica todo mundo pedindo um possível toque de mão no meio da área, minha cara, Adriana Almeida. Os jogadores do Curitiba é quem reclamam, né? Porque essa bola, quando ela subiu no momento em que os jogadores do Guarani trocavam passes, ela resvalou no braço do João Vitor. O árbitro considerou tudo jogada normal. Na tentativa do chute a gol do Luan, a bola bateu no Benevenuto, saiu em escanteio, o primeiro do jogo. Ayrton e Luan Dias na bola. Luan Dias deixa pro Ayrton de perto da direita para a cobrança, vem bola para a grande área, levantamento, segunda trave, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra lá pela esquerda com o Jefferson, ajeita a bola perto da canhota, devolve o cruzamento da grande área. Subiu o goleiro, achou nada, a bola tá viva na pequena área, volta Morisco! Ele se recompõe para fazer a defesa, porque a bola tinha um endereço e era dentro do gol, Adriana Almeida. Depois do cruzamento pelo lado esquerdo, aí o Matheus Salustiano subiu para cabecear, mas a zaga do Curitiba estava muito na marcação em cima dele. Aí o cabeceio veio ruim, a bola subiu demais, goleirão do Curitiba agarrou, o Coxa sobe. Trabalha pela esquerda, saída de bola com o Bruno Melo, recua com o Benevenuto. Faz o domínio na perna direita, encontra o Talisson lá do outro lado da grande área, lá pela direita. Vai trabalhando, Natanael chega do lance para fazer o domínio, encosta a marcação para cima dele do Ayrton. Ele despacha para o campo de ataque, Salustiano devolve de cabeça o lançamento, é para o campo de ataque. Ayrton domina no peito, devolve ali pela intermediária. Trabalha Matheus Bueno com o Bispo. Matheus Bueno faz o passe, encontra Pacheco, livre de marcação pela direita ainda no sistema defensivo. João Vitor pela lado direito, vai tocando a bola, a equipe do Bugre. Na chegada do campo de ataque, tenta ali o Luan Dias, o passe, Bruno Melo vem para fazer o corte, trabalha mais uma vez a equipe do Coxa, na saída, pela esquerda, vem trabalhando, vem chegando no campo de ataque, bota a bola no campo, o Vini Paulista, lançamento, é pro Friso, lá na área, acompanha Salustiano, ele fez o domínio, dominou, girou, mais atrás, toca do lado com o Ronier, para fazer o passe, vem pico da grande área, prepara cruzamento, no segundo trave, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, sobra de bola, batida para longe do gol do Bruno Melo. Sobe demais, a bola se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Adriana Almeida. Pegou de muito longe agora o Bruno Melo, ele podia ter ajeitado, buscado uma jogada, mas quis arriscar de fora da área, num chute de primeira totalmente sem direção. Tiro de meta já cobrado, 0-0. Nós estamos chegando a 5 minutos, tá aí o toque CBN marcando 5 minutos desse primeiro tempo, Carlão. Tô vendo um jogo muito aberto. Daqui a pouco você fala que o Coxa recupera a bola. Morelli tocou pela meia, lançamento é feito, vem bola pra área, tocou ali pelo meio, trabalho feito! Chega por baixo para fazer o corte, o Salustiano bota para fora. Pé Salvador, porque o Coritiba chegava com muita sede ali na área, Adriana Almeida. E por isso teve vibração do zagueiro do Guarani, porque percebia que era um bom momento. Depois de uma saída de bola muito ruim do Guarani, o Coritiba agora é quem tem escanteio, o Matheus Friso é quem ajeita a bola. 5 minutos e meio, escanteio pro Coxa, segundo jogo, primeiro pro Coxa, Friso na cobrança, lado esquerdo, vai de perna da canhota, levantamento lá no meio da área. Chega a zaga do Bugre para fazer o corte, ela sobra com o Matheus Bueno, tenta fazer o lançamento. A bola toca no braço ali do Vini Paulista, o árbitro para, pega uma falta, é falta que favorece o Guarani. Carlão, eu ia perguntar para você o seguinte, o jogo desses primeiros 5, agora 6 minutos de jogo, é lá e cá, muito aberto, toque de bola, bonito, gostoso de ver e um jogo franco. E a gente espera que fique assim até o final, um jogo franco, um jogo aberto, as duas equipes necessitando do resultado. A gente percebe que o Guarani faz uma marcação alta quando o Coritiba tem a posse de bola. O Coritiba sai bem, hein? Não errou passes até aqui e respondeu a pressão do Guarani com o Bruno Melo.
amarelo. Tendência de uma grande partida, Cabela. Caio Dantas recebe lá pelo lado esquerdo, ele domina, marcação para cima dele do Thalisson, bota a bola para fora, arremexe manual pro Guarani no campo defensivo, lá pelo lado esquerdo. O Jefferson tá lá para fazer a cobrança. 6 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, arremexe manual cobrado Caio Dantas para fazer o domínio. Ele faz a proteção, faz a parede, gira o corpo, toca no Ayrton, recebe uma falta, o jogo tá parado, é falta. O árbitro estava dando a vantagem, mas a bola ia lá pela esquerda, e lá na esquerda quem fica normalmente é o Ayrton que tá caído, Adriana Almeida. E foi uma falta feia ali do jogador do Curitiba nas pernas, né? Foi tentar chutar a bola, chutou só a perna do Ayrton, mas o Ayrton já tá bem. O Guarani vai ter falta a seu favor. E essa fumaça não vai embora, né, Adri? Pelo amor de Deus, não. Dá um ar pesado, né, Cabela? Tá. Carregado. Parece até um nevoeiro a essa hora da noite, né? Mas é um fumaceiro danado. 7 passados desse primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. É falta pro Guarani, lá pela esquerda, vem bola pra grande área. Correu Ayrton, perto da direita, levantamento ali pelo meio, chove Benevenuto de cabeça para fazer o quarto. Ela mantém o Guarani do campo de ataque, o Landias já faz abertura lá pela esquerda, tabelinha com Jefferson e Ayrton. Ayrton domina, recua, Matheus Bueno vem pelo círculo central do gramado pro domínio na perna direita. Busca de um lado, carrega do outro, encontra ali pela intermediária o Landias para organizar a equipe do Guarani. Já fez o passe com Jefferson, Ayrton recebe, devolve do Jefferson. O passe é pro Matheus Bueno pela meia. Jefferson, o Ayrton recebe de volta. Foi pra tabelinha, bola enfiada na área. Chega a zaga para fazer o quarto da volta com o Matheus Bueno. Devolve a bola com o Luan Dias. Trabalha mais uma vez com Jefferson lá pelo lado esquerdo. Encosta a marcação do Friso. Encontrou o Ayrton, livre de marcação. Cruzamento feito. Teve desvio, bola pra fora, o árbitro mostra o peito, todo mundo pede um pênalti ali pra equipe do Bugre, Adriana. Inclusive a torcida do Guarani, que agora chia muito. Cabela, eu confesso que eu vi no peito também. Pode ser que seja ainda atraída por alguma imagem, mas achei peito, nada de mão. Mas o Guarani tem um escanteio, depois dessa tentativa de um chute colocado do Ayrton, é mais um escanteio aqui pelo lado direito do ataque. O Caio Max Vieira, o árbitro do jogo, estava de frente pro lance, na hora ele bota a mão no peito e fala, foi no peito. Segue o jogo, escanteio, já mandou a cobrança do escanteio com o Ayrton, perto da direita, vem levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga, cortou, esquisita, a bola vai pra dentro do gol, pega o goleiro. Sobe estranho ali o Thalisson para fazer o toque de cabeça, a bola foi para trás. Quase que pegou o goleiro com a caixa na mão. Mas vem o Coxa, responde. Ronier com ela, toca na frente. Friso recebe, devolve lá pela direita. Vem cruzamento, vem pela intermediária. Ronier mais uma vez para fazer o domínio. Toca na bola curtinho com o Matheus Friso. De primeira fez o passe com o Morelli. Faz o cruzamento, inverte toda a jogada. Bruno Melo no ponto da canhota, faz o domínio. Já bota na frente, chega na grande área. Cruzamento feito, sobe a zaga do Bugre. Faz o corte, ela volta mais uma vez aqui pelo lado esquerdo. Mais uma vez com o Morelli. Ele vai fazer o domínio. Último toque do Pacheco. Bola para o João Vitor, bola para fora, escanteio. Se teve o segundo escanteio para o lado do Guarani, agora é o segundo escanteio para o lado do Coxa, Adriana Almeida. Como prova do equilíbrio, né, nesses primeiros minutos de jogo aqui no Brinco. Os dois times muito francos pro ataque. E é mais uma vez o Curitiba inverte o lado, né? É lado esquerdo do ataque do Coxa, os escanteios. Matheus Friso é de novo quem vai para a cobrança. Vai se ajeitando ali. O camisa 10 da equipe do Coxa, todo mundo lá na área, Friso, perto da canhota, levantamento, segunda trave, passa por todo mundo, sobra com o Ayrton, ele tenta imprimir velocidade, tem marcação pra cima dele, ele já bota na frente, carrega a equipe do Bugre, vem pela frente, no meio campo tem o Matheus Bueno, chega por baixo pra fazer o quarto zaga do Coxa, na reposição de bola, sai com o Zé Gabriel, já toca na bola, vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Coxa, aí levantou a cabeça pro lado errado, tocou pra fora, de graça pra equipe do Guarani, Carlão de Freitas, vou chamar de novo porque já 10 minutos o jogo tá lá e cá. Lá e cá, frenético, 4 escanteios. Agora, Cabela, a importância de ter a inteligência, né? Não só a velocidade, mas o Ayrton, ele puxou um contragolpe, olha aí. Segura, tem Bugre, no ataque, João Vitor pela direita, cruzamento pro meio da área, chega por baixo a zaga para fazer o corte. O Thalisson estava lá à frente do Caio Dantas e tirou a bola do pé do Caio Dantas, joga para fora em arremesso manual pro Bugre que levanta o torcedor que vem junto com o Guarani pro campo de ataque, 10 minutos e 40. É o primeiro tempo, arremesso manual cobrado Luan Dias para fazer o domínio aqui pela direita, devolve no Pacheco, ajeita na perna direita, vem cruzamento para a área, desce de cabeça. Ela vai lá do outro lado, corre para evitar a saída do Natanael. Faz o domínio, encosta a marcação do Ayrton para cima dele, sai jogando lá pelo lado direito, faz a tabelinha com o Ronier, perde a bola, o Bugre recupera, Matheus Bueno, já fica
com ela pela meia esquerda. Prepara o chute, bateu em cima da zaga. Mas no braço do Natanael, na verdade, para o jogo. É falta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. E o árbitro Caio Max Vieira tá muito em cima dos lances, viu, Cabela, nesse começo de jogo. Agora ele foi muito preciso ali. O Natanael pôs o corpo para bloquear e aí essa bola bateu no braço. Ele estava em cima do lance, sem dúvidas, já marcou. Vai ser uma falta perigosa. Ali um chute colocado vai bem, hein? Pois é, o Caio Max Vieira, eu queimei minha língua, porque fora do ar falei pra você, Carlão, não conheço esse mas é bom esperar, né? É. 11 minutos até aqui tá indo bem, mas vamos esperar um pouquinho. Então não falei nada, muda, apaga isso A gente aí. torce pra que permaneça assim, marcando em cima, sem muito blá blá blá, sem muita resenha. E vai tocando o jogo, mas árbitro e goleiro é complicado elogiar antes. Devia ter ficado quieto, né? É que a Adri levantou, mas até aqui ele tá indo bem. Levantou a bola. Não, mas até aqui ele tá indo bem. A gente tem que elogiar também. A gente fala tanto mal, né, de tantos árbitros aí. Vamos falar quando vai bem também. Queime minha língua, seu Caio Max Vieira. 12 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo, é falta para a equipe do Bugre. Barreira está sendo armada ali, um passo para dentro da grande área. Tem Luan Dias, tem ali também na bola o Jefferson, o Matheus Bueno está por ali também. Tem uma conferência ali para a cobrança da falta. Tá preocupado o Orisco, goleiro do Coxa. É falta para o Bugrão. Quem sabe agora, torcedor do Guarani. Aumenta o volume, vem comigo no sonsaço da CBN. É falta para o Bugrão. O árbitro manda esperar. Vai lá falar com os jogadores da barreira. Olha lá, empurrãozinho dele, um pouquinho para passinho para trás ali. Agora sim vai para a cobrança da falta, é falta para a equipe do Bugre. Vai na cobrança, tá autorizado. Matheus Bueno, Luan Dias, Matheus Bueno, Luan Dias da bola, perna canhota, batida. Para fora do gol! Guarani! À direita do Morisco, teve desvio, linha de fundo, escanteio, Adriano Almeida. Eu acho que essa bola tinha endereço, viu, Cabela? Mas a barreira foi muito marota. Apesar das broncas do árbitro, depois do apito, andou bastante. E aí, na cobrança do Luan, a bola ficou na barreira, mas o Bugre tem um escanteio. Agora é pelo lado esquerdo. E é de novo o Ayrton quem vai para a cobrança. Quinto escanteio do jogo, terceiro para a equipe do Bugre. Luan Dias foi lá para fazer a cobrança de perto da canhota. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. O árbitro chama a atenção ali do Caio Dantas, chama a atenção também do Morelli, chama a atenção da galera ali no meio da grande área. O Luan Dias está lá para a cobrança, perto da canhota, vem levantamento, segunda trave, sobe de cabeça para fazer o quarto da zaga. Sobrou com o Matheus Bueno, batida de fora para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Coxa. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 13 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 25ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar aqui no Brinco está assim, ó. Guarani 0. Coritiba também 0. Lupe. Central da bola. No estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, o Mirassol venceu o América por 1-0. Resultado que jogou o Santos para a terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E mandar um abraço pro pessoal que tá no YouTube. A Vânia Santos falou que o Guarani vai ganhar de 4-0. E o Valdir Félix, que 1-0 pro Bugrão. É goleada. Futebol Globo CBN. Agora ele tentava chegar do campo de ataque, Carlão. Acho que agora a gente consegue bater um papo, Carlão, porque não estamos conseguindo. Jogo frenético e é gostoso, né? E essa dinâmica de partida. Eu ia chamar a atenção para aquele lance do Ayrton, né? Se ele levanta a cabeça, o Matheus Bueno estava de cara. Sozinho. Isso, e a defesa do Coritiba mal posicionada no contragolpe. Mas gosto do Guarani, finalizando, os jogadores demonstrando confiança. Tomar cuidado com o contragolpe do Coritiba, principalmente quando ele é puxado pelo Matheus Friso, que tem muita qualidade, com o Robson e o Ronier também. Mas até aqui um Guarani bem no jogo, um Guarani ligado, um Guarani que passa confiança pro seu torcedor. 15 toques, CBN está marcando 15 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, vem Bugre pro campo daqui. Que é isso aí? O tal do Thalisson, ele literalmente subiu em cima do jogador do Guarani que estava ali pela intermediária, parece que não era o João Vitor, era o Luan Dias, né? Que acabou recebendo a falta ali, né, Adri? Isso, exatamente. Uma marcação alta do Coritiba agora me chamou a atenção, o Thalisson, o zagueiro, indo lá na frente e marcar o Luan. O Luan Dias está de corte de cabelo diferente, né? Tá mais
mais jovial, mais garotão, né? E tá jogando bem, bateu uma falta perigosa, tá jogando bem o camisa 10 do Bugre. Bola recuada lá com o Morisco. De perto à direita, ele despeça a bola fora da grande área. Sobe Jefferson, escora, a bola vai sobrando ali com o Guarani. Briga por ela, Matheus Friso dá um toque nela. Ela sobra com o Ronier. Lá pela direita, vem pro campo de ataque, deu uma pedalada, devolveu pela intermediária pro Friso, bateu pro gol, prensado na hora H. Chega a zaga do Bugre para fazer o quarto tiro, perigo. A bola sobra ali pelo meio, sobe a bandeira, mas a sobra de bola é com o Coxa. Lado esquerdo, trabalha mais uma vez a chegada no campo de ataque. O Robson dominou de um lado e outro, voltou atrás, Morelli, e perto da canhota, rola a bola pela intermediária que vem para o campo de ataque com o Zé Gabriel. Ele dá um tapa na bola lá no contrapé do Thalisson. Corre lá para consertar. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vai tocando a bola. A equipe do Coxa, na saída, Zé Gabriel para fazer o domínio, recua. Cabela, você percebe a organização do Guarani, né? Bem compactada, as duas linhas de 4, as linhas próximas, o Luan e o Caio Dantas forçando a marcação. Tá dando auxiliar aqui a saída de bola. O Bruno Melo não conseguiu segurar, ela acabou saindo. Arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Tá ali o Pacheco na cobrança. Já faz o arremesso para o Landias. Ele domina na frente do Morelli. Gira bem o corpo, escapa da marcação, devolve no Pacheco. Na perto direita ele busca o passe, é da frente com o João Vitor. Recebeu o 19 do Bugre, puxou pela meia, tenta dar um tapa na bola. Ela volta com o Luan Dias, preparou a batida de fora para fora do gol. A esquerda do Pedro Morisco vai pra fora, tirando tinta da trave, linha de fundo, só tiro de meta, Adri. Tô gostando da ofensividade do Guarani nesse começo de primeiro tempo, viu, Cabela? É o time que mais tá tentando buscar o gol, tá chutando, tá cabeceando. Agora o Luan se lamentou muito. Essa bola não passou tão perto, mas o Morisco ficou todo arrepiado aqui, sim. E agora até demora para cobrar o tiro de meta com pouca opção para sair jogando. E a vaia do torcedor aqui no Brinco. Bola rolada lá pela intermediária na saída de bola. Despacha no campo de ataque. Zé Gabriel lá pela ponta direita. O Jefferson faz a proteção ali frente do Ronier. Recua com o Vladimir de perto da canhota. Toque errado. Passe é feito. Sobrou Robson. Devolve a bola ali pela meia direita. Morelli pisa nela. Faz a bola rolada com Natanael. Renta a lateral do campo. Devolve com Morelli. Ajeita a bola na perna direita para fazer o passe. Ele busca alguém para chegar. Ninguém chega. Ele volta ali com o Thalisson para começar de novo para a equipe do Coxa. Passamos de 18 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Bola recuada lá com o Morisco. Goleiro sai da grande área, de perna direita, lança para o campo de ataque. Lançamento é feito. Ele busca ali a chegada do Robson. Tenta o domínio, sobra com o Friso. Devolve pela direita. Bruno Melo ajeita a bola na perna da canhota. Busca alguém para fazer o passe. O Guarani está todo fechadinho ali à frente da grande área. Bola rolada mais atrás com o Vini Paulista. O toque no sistema defensivo com o Benevenuto para começar de novo para o Coxa. Fez o passe pela esquerda com Friso. Recebe de volta com a camisa 10 do Coxa. Recua mais uma vez com o Benevenuto. Vai buscando espaço. O Guarani fica todo encolhido, Carlão. E não dá espaço para o Coxa. O Coritiba tem dificuldades. E o Coxa erra. Isso força o erro, né? Uma marcação muito bem feita. O Coritiba não consegue fazer as ultrapassagens, tanto com o Bruno Melo aqui do lado esquerdo, o próprio Natanael também. Os meias bem marcados, né? A gente pede uma marcação mais forte em cima do Matheus Friso, que é o cabeça pensante, é o fio condutor do Coritiba. Mas até aqui um Guarani muito bem postado. 19 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vai trabalhando a equipe do Bugre lá pela direita com o Jefferson, rola a bola com o Salustiano. Vai tocando a bola no sistema defensivo, tentando chamar a equipe do Coxa. Recebe Pacheco, faz a abertura pela direita com o João Vitor. Rola a bola com o Landias, renta a lateral do campo. Quem chega por baixo para fazer o quarto, dá um totozinho nela, joga para fora, era o Bruno Melo. Chegou por ali, na verdade era o Zé Gabriel. Toca na bola, vai para fora. O arremesso já cobrado pela equipe do Bugre. Douglas Parcelar, rola a bola com o Jefferson lá do lado esquerdo, do círculo central do gramado. Quem recebe por ali é o Salustiano. Fez o passe com o Pacheco. João Vitor recebe da direita, bota na frente. Luan Dias faz o domínio. Ele foi meio que desequilibrado ali pelo Zé Gabriel. E quando ele tenta o domínio, ele acaba se enroscando com a bola ali. Ela vai para fora, arremesso mandou. Torcedor pede falta, mas achei que não foi nada, viu, Dri? Eu também. Daqui não senti uma falta em cima do Luan, apesar dele ter feito o gesto assim, de que foi empurrado. Mas tô sentindo o camisa 10 do Guarani mais visado hoje na marcação também. É o organizador ali do meio, né? E quando tem o cara que organiza, tem que marcar, né, Carlão? Tem que marcar, e o Jorginho, sabendo disso, ele agrupa no meio-campo, né? Ele escalou o time com 3 volantes, com o Morelli, com o Vini Paulista e o Zé Gabriel. Mesmo assim, o Luan Dias até aqui vai fazendo um bom jogo. E agora a demora, né, do Bruno Melo para a cobrança do arremesso manual. A torcida pega no pé.
Demora uma eternidade para fazer a cobrança. Quando cobra, dá nos pés a equipe do Bugre. Luan Dias dominou, girou bem o lance, toca na frente, lançamento. Era pro Caio Dantas. Chega por baixo o Benevenuto. Na roubada de bola já faz a ligação com o Ronier lá pela direita. Ele faz o break, levanta a cabeça e recua para começar de novo para a equipe do Coxa. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Estamos chegando a 21 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. Aqui no Brinco de Ouro, 25ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Um público que... torcedor do Coxa com bom número nessa noite aqui no Brinco. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Curitiba também 0. Lupe. Central da Bola. Um pouquinho mais cedo, às 7 horas, o Mirassol venceu o América Mineiro por 1-0. O pessoal no YouTube tá participando no nosso chat. Um grande abraço pro Matias Mattioli, lá em Anchieta, Santa Catarina. O Sidmi Júnior tá perdendo muito gol. 1-0 pro Guarani, é o Sidemi Júnior. Se você tá no Facebook, manda mensagem no WhatsApp 991869070. Futebol Globo CBN. Torcedor vai, a equipe do Coxa que toca a bola de um lado, de outro, até mesmo para dar uma esfriada da equipe do Guarani. Quando o Guarani pega na bola, troca de passe, tá encaixando. Vem Coxa, lançamento feito forte. Linha de fundo, só tiro de meta. Tá encaixando, tá faltando aquele último totozinho ali na frente da área. E sairia agora com o Luan Dias, né? Exatamente. O Benevenuto entrou no meio do caminho, a bola chegaria no tempo, né, pro Caio Dantas finalizar. Mas a marcação do Guarani também bem encaixada, tanto é que o Coritiba encontra dificuldade, já errou 2, 3 saídas de bola, né? Então isso é importante, é um Guarani organizado e quando tem a bola tá faltando esse último passo para colocar o Caio Dantas em boas condições. 22,5, metade do primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Torcedor canta aqui no Brinco de Ouro. Guarani toca a bola. Campo defensivo com o Salustiano, rola a bola com o Jefferson lá pela esquerda. Na perna da canhota, inverte a jogada. Do outro lado com o Bacelar. Ele recebe e domina, pisa de um lado, olha do outro, devolve lá no Jefferson, lado esquerdo, vai adiantando a marcação, a equipe do Coxa. O Guarani vem para o ataque, encontrou espaço lá na frente com a Ayrton. Ele tentava escapar da marcação do Morelli, que chegava em cima dele. O Morelli toca na bola, sai jogando a equipe do Coxa. Lançamento é feito aqui pela esquerda com Bruno Melo. A bola escapuliu um pouquinho, tem marcação do Luan Dias para cima dele. Bola vai para fora, arremesso manual para o Coxa. Ali o Bruno Melo fica ali pedindo a bola para o Gandolo. O Gandolo fala, não, a bola tá ali, é só pegar lá. Ele vai numa velocidade gigantesca. A velocidade do Bruno Melo para fazer a cobrança. Qualquer dia a gente vai botar um cara aqui, gente, dentro da cabine com a gente. Vai cronometrar tempo de bola parada. Ó. Aliás, é um problema hoje no futebol brasileiro. Pois é. Olha que demora para cobrar um arremesso manual. Já faz e a gente tá falando do Coxa. Mas quando os times de Campinas, como o Guarani hoje, que vai para fora, também faz a mesma coisa. Isso é cultural, infelizmente cultura. É cultural. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Coxa ali com o Friso, vem pelo meio. Chega a marcação para cima dele do Salustiano. O Friso já faz a cobrança da falta. Bola rolada com o Ronier. Trabalha a chegada no campo de ataque, tem pressa. Morelli recebe na grande área. Vem Douglas Bacelar por baixo para fazer o quarto. Ajeita a bola na perna da canhota, despacha, ela vai para fora, arremesso manual para o Coxa. É lá pela direita, o Coritiba vai chegando em 24 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Arremesso manual cobrado, Friso devolve. Ronier domina, perna da canhota. Recua para começar de novo com o Thalisson. O Thalisson já olha para o lado do Benevenuto, ele quem recebe a bola lado esquerdo. Vem trabalhando a bola a equipe do Coxa. Vai tocando um lado, vai tocando o outro. O Caio Dantas vai fazer a pressão lá no Thalisson. Ele faz o lançamento errado, a pressão deu certo. Recupera a bola a equipe do Guarani. O Caio Dantas tocou, Luan Dias encontrou, João Vitor entrou na área, preparou, bateu, pegou o goleiro! Ele tentou jogar por baixo do Morisco, que fez uma grande defesa. Salva a equipe do Coxa, Adriana. Acho que a opção do João Vitor na finalização não foi a mais feliz. Ele tentou chutar forte, como você disse, colocar por baixo do Morisco, mas o goleiro do Coritiba cresceu. Eu acho que se ele desse aquele toquinho por cima, seria mais preciso aí na tentativa de uma finalização. Mas foi uma boa jogada no ataque do Bugre. 25, o toque CBN tá marcando. 25 minutos, tá 0-0. Perde João Vitor. Grande chance para a equipe do Guarani. Defesaça do Morisco que fechou para cima dele. Trabalha mais uma vez a equipe do Coxa. Ali com o Benevenuto. Já domina a bola, aperta a direita. Ele busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta. Ele abre os braços ali, recua com o Thalisson. Tem a pressão do Caio Dantas para cima do Thalisson. A bola adiantou demais lá, Nathanael chega.
Tem que apertar aquele Thalisson lá, viu, Carlão? A marcação do Guarani tá boa, né? O Caio Dantas forçou o erro, que quase origina no gol do João Vitor. Acho que falta o João Vitor, tem muita velocidade, muita força, falta aquela intimidade com o gol, né? O encarar o goleiro, que é muito difícil, é coisa de treinamento, já ele consegue. Mas desperdiçou uma grande oportunidade criada por esta marcação muito ajustada, né, dos homens de frente do Guarani. 25 minutos e 50, Futebol Globo. CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha mais uma vez a equipe do Coxa. Toca a bola de um lado, toca a bola do outro. Natanael recebe lá pela direita. Ele faz o domínio e busca para fazer o lançamento. Quem se apresenta é o Ronier. Renta a lateral do campo, ainda no campo defensivo. Toca do lado com o Morelli. Natanael recebe, devolve o Thalisson. Lá no bico da grande área, na lateral direita do Coxa. Bola recuada lá com o Maurício, goleiro. Ele vai tentando organizar a saída de bola da equipe do Coxa, mas faz o passe com o Benevenuto. Aqui pelo lado esquerdo, zagueirão de perto direita faz o lançamento e busca ali à frente, sobe o Pacheco de cabeça, toca da bola, a bola vai sobrando mais uma vez aqui pelo lado esquerdo do Coxa, só faz a proteção, Pacheco, bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Vamos chegando a 27 minutos, pode participar aí, tá? O nosso WhatsApp é o 991869070 e também estamos no YouTube. Lá no YouTube você pode mandar o seu recado no chat do YouTube. Manda aí pra nós o recado, você que tá acompanhando aí no YouTube aí, ó. Ó o Carlão. O Carlão tá concentrado lá do outro lado lá. Você pode mandar o recado pra nós aí. Olha o Coxa, na recuperação de bola, vem pro campo, ataca o Vini, Paulista ali pelo meio, trabalhou, chegou a zaga do Bugre pra fazer o quarto e tenta sair jogando, foi puxado o Matheus Bueno. O árbitro dá a falta, o jogo tá parado, é falta na saída de bola da equipe do Bugre, falta em cima do Matheus Bueno. Ficou caído o jogador do Coritiba, ali pela intermediária. Fica sentindo ali, você conseguiu identificar quem é, Adriana? Ela levantou. Já levantou. É o Morelli. Morelli, isso mesmo. Vai se levantando ali o Morelli, tá tudo bem com ele. O árbitro conversa com os jogadores do Coxa, conversa ali com o Salustiano do Guarani. Sai tocando a bola a equipe do Bugre. 27 minutos e 40 deste primeiro tempo, tá 0-0 para cá no jogo. Luan Dias vem com ela, trabalha pelo círculo central do gramado com o Matheus Bueno, já encontra o Jefferson lá pela esquerda, Morelli vai para cima dele, ele devolve a bola ali pela intermediária, mais uma vez com o Matheus Bueno, inverte a jogada, encontra o Pacheco, livre de marcação, tem uma avenida aqui pela direita o Pacheco, ele prefere brecar, olhar, tocou do lado com o João Vitor, devolve no Pacheco, Pacheco recua com o Bacelar da perna direita, já encontra o Salustiano, vai girando o jogo, a equipe do Guarani, de um lado e outro, volta aqui pela direita com o Pacheco, já domina, rola a bola com o João Vitor, Luan Dias recebe, devolve, Pacheco, tem o Bispo ali pelo lado dele, ele prefere o toque lá atrás com o Salustiano, já rola com o... Ih, rapaz, tocou lá com o Jefferson, mas pegou o contrapé do 17 do Guarani, bola pra fora, arremesso manual pro Coritiba. É a vez do Coritiba, sai jogando lá pela direita, Natanael busca alguém, mas ele recua. É interessante esse toque de bola, né, Carlão? Os treinadores de hoje em dia, eles trabalham muito esse toque de bola, na saída de bola, que é justamente para puxar o time adversário, para tentar um lance em velocidade. Hoje virou ideia fixa, né? Pois é. Eu confesso, não gosto muito, né? Eu acho que passa muito medo. Ainda mais em equipes limitadas, né? Pois é. Agora ele dá muita sopa pro azar, olha lá. Roubou Bispo, chegou por baixo o Vini Paulista para recuperar a bola. Trabalha a saída de bola na equipe do Coxa. Vai tocando Morelli, encontra Ronier, aberto lá pela direita. Vai passando Natanael por ele faz a finta, vem pela meia, ajeita na perna da canhota, inverte a jogada. Bruno Melo tenta o lançamento para Gandiara, sobe a zaga para fazer o quarto, recupera Luan Dias, já bota a velocidade, a saída da equipe do Bugre, vem João Vitor com ela, tem Luan Dias do lado, mais à frente, deu Caio Dantas, demorou demais, hein? O Carlão acabou de falar, tem velocidade, mas não tem aquela intimidade quando chega do meio campo para frente ali o João Vitor, né, Carlão? Tentar pensar mais um pouco, né? O João Vitor tem muita força, mas tem hora que tem que oxigenar, parar um pouquinho, aquele 1, 2 segundos, né? Pra tocar a bola, fazer a jogada inteligente, né? O Luan tava do lado, era só Demorou demais e aí agrupou a marcação do Curitiba. Vem mais uma vez o Coxa pro campo de ataque, vem trabalhando a bola no campo de ataque, o Thalisson fez o passe errado, a bola enfiada ali pelo meio, o Guarani devolve o presente, retribuiu ali pro Coxa, se mantém no ataque, Natanael, Ronier recebe lá pelo lado direito. Devolve pela intermediária com o Vini Paulista. Rola a bola lá atrás com o Natanael novamente. Vai tocando a bola, a equipe do Coxa no campo defensivo. Nós vamos girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos, hein? Passamos de 30 minutos de bola rolando neste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa.
É a Série B, 25ª rodada, placar pra cima tá assim, ó. Guarani. 0 para o Bugre. Coritiba. Também 0 para o Coxa, Antônio Lupe. Central da Bola. E quem falou que não tem bola rolando na segunda-feira à noite se enganou. Campeonato colombiano. O Once Caldas vai vencendo o Deportivo Pereira por 1-0. Já no campeonato venezuelano, Zamora e Carabobo empatam em 0-0. Ô, Lupe. Oi. Segunda ou é terça? Hoje é terça, né? Então você Mas eu vou falar, não me pegou nem a confusão dos dias, mas o alternativo futebol que o Lupe passou, hein? É na Venezuela o tal do Carabobo aí? Os Carabobo estão empatando com o Zamora, 30 minutos do primeiro tempo, e daqui a pouco no próximo giro tem a Copa do Equador, hein? Meu Deus, essa interessa, o Equador joga o Brasil na sexta-feira, isso é importante. 31 minutos e meio, o primeiro tempo tá 0-0, placar do jogo aqui no Brinco. O Coxa vem pro campo de ataque, faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo, a bola vai pra fora, arremesso manual pra equipe do Bugre. Tem pressa o Pacheco da cobrança, joga no Bispo, devolve no Pacheco, ajeita, aperta a direita, tem marcação adiantada ali, aperta a área pra cima do Pacheco, ele recua lá com o Vladimir, na perna da canhota, já despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito, o Thalisson sobe de cabeça, rola a bola pelo meio, o Coxa vai tocando mais uma vez ali com o Zé Gabriel, recebe falta, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Coxa. Agora interessante, o Benevenuto foi lá pela direita e o Thalisson veio aqui pela esquerda, Carlão. Trocou realmente, não sei se até para dar uma cobertura aqui no Bruno Melo, pro João Vitor, Benevenuto, jogador que tem até um pouco mais de leveza, né, mas houve realmente essa troca. A partida caiu um pouquinho, né? Sim. Talvez pelo ritmo inicial das duas equipes, mas a partida abaixou um pouco o ritmo, o Guarani já começa a errar alguns passes. Trabalha mais uma vez a equipe do Coxa no campo de ataque lá pela direita. Ronier recebe pertinho da lateral do campo, devolve lá na linha de fundo com o Robinson. Carrega na linha de fundo, tenta o cruzamento, bateu em cima do Jefferson, foi para fora. Escanteio é pro Coritiba, é lá pela direita, viu, Dri? O Matheus Friso é quem vai agora por ali, caminhando para tentar essa cobrança na jogada aérea. Jogadores do Guarani também, todos agora dentro da grande área para se defenderem. E o Matheus Friso lá para cobrar, enquanto o Pedro Morisco, o goleirão, já vai perguntando o tempo aqui, não vê a hora de acabar. Vem bola para a grande área do cruzamento do Friso, sobe o Vladimir, dá um soco na bola, tiro da pequena área. Bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Coxa. E olha essa fumaça para a gente aspirar. Vou falar para você, a hora que você aspira, parece que vem uma fornalha para dentro da gente. Caio Dantas não consegue fazer o domínio. Agora ele briga pela bola, sobra com o Benevenuto, tem mensagem, daqui a pouco a gente conta pra você, 33 minutos e meio, trabalha pelo lado esquerdo, Bruno Melo, vem pela intermediária ali, chega no círculo central do gramado, Zé Gabriel, devolve lado esquerdo, mais uma vez lado esquerdo, quem tá por aqui agora é o Ronier, trocou de lado, tava lá na direita, veio aqui pela esquerda, Ronier, devolve a bola lá com o Benevenuto pra começar de novo, Antônio Lupe, tem mensagem aí, Lupe? O Jorge, pelo nosso YouTube, tá falando que o Coritiba vai vencer por 2-0 mesmo, opinião do Ronaldo. Já o pessoal lá da Vila Mimosa, grande abraço pro meu amigo, o Roger, disse que o Guarani vai fazer 1-0, tá ótimo os 3 pontos, tem que vencer. Futebol Globo CBN. Bispo recupera a bola para a equipe do Guarani, já toca do Dias, fez o trabalho com Caio Dantas, recebe a marcação, passou lotado, o Ayrton para cima dele, ele faz o break, a marcação encosta, tem 3 jogadores ali ao redor do Caio Dantas, ele volta a bola pela intermediária com o Bispo, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. É falta que favorece o Guarani, já cobrado, tem pressa, sobra de bola com o João Vitor aqui pela direita. Faz o break, devolve, Pacheco, domina. Passou o João Vitor, ele fez o passe ali pelo meio. Luan Dias foi na dividida, tentou o toque, chegou por baixo, a zaga corta, bateu no zagueiro, voltou pela meia. Sai trabalhando o Zé Gabriel, já faz a abertura pela esquerda, mais uma vez a saída de bola da equipe do Coxa. A bola recuada para começar de novo. Aliás, começa mesmo, lá na lateral esquerda com o Ronier, que está aqui na lateral esquerda da equipe do Coxa. Thalisson. Devolve a bola lá pelo outro lado, para sair jogando, era o Thalisson lá na direita, na verdade com o Natanael. Vai trabalhando a bola a equipe do Coxa, na saída do Guarani aperta a marcação e a falta. Falta em cima do Friso, tem pressa a equipe do Coritiba na cobrança, já sobra com o Ronier, inverte a jogada, lado esquerdo, Bruno Melo, recebe, domina com a testa, bola para no gramado, devolve pelo meio com o Vini Paulista. Busca um lado, trabalha do outro, vai tocando a bola a equipe do Coxa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra.
Vem mais uma vez para o campo de ataque a equipe do Coxa. Natanael recebe lá pela ponta direita, devolve no sistema defensivo com o Thalisson. Começa tudo de novo a equipe do Coxa, tocando a bola de um lado, de outro, buscando espaço na marcação forte da equipe do Guarani. Morisco, o Leirão fica com ela, lá na área, vai tentando organizar. Jogadores do Guarani ficam aguardando, Luan Dias ameaça para cima do Morisco, dá um bico na bola, faz a ligação com o Friso, o corte foi feito, chega por baixo para fazer um toque da bola ali, o Salustiano joga para fora, arremesso manual. E o jogo caiu e a torcida cai junto, né, cara? Interessante, né? Agora que deu uma acordada. É, né? o ritmo da arquibancada é o time que comanda, né? É o time que faz essa ligação entre torcida e atletas. Agora, o jogo caiu, eu acho que até pelo início da partida, né, Cabela? E o próprio clima, né? Acho que tem a ver, apesar de uma noite fresca, mas essa fumaça atrapalha um pouco. Olha o Bugre. Na recuperação de bola, o Ayrton tentava um toque do lado. Chega a marcação para cima dele para fazer a recuperação. 36 minutos e meio aqui no futebol da CBN Campinas. Morisco de perna direita faz o lançamento lá pro Ronier. Faz o desvio de cabeça, ela vai sobrando com o Friso. Matheus Friso domina, devolve. Ronier já bota a velocidade, vem Coxa para cima do Bugre. Lançamento feito, Pacheco. Antecipa para ficar com ela. Já faz a ligação com o Matheus Bueno. Rola a bola com o Ayrton lá pela ponta canhota. Natanael está na cobertura. Ele encara a marcação do Natanael. Gingou de um lado, de outro. Carregou, pintou cruzamento. Vem bola para a área. Sobe de cabeça para fazer o corte. O Bruno Melo. A sobra de bola com o Pacheco. Ligação com o João Vitor. Mais atrás trabalha com o Bispo. Pintou cruzamento lá na segunda trave. Natanael de cabeça faz o corte. Friso domina no peito. Coloca no gramado. Matheus Bueno vai para cima dele. Ele ginga de um lado, de outro. Escapa da marcação do Matheus Bueno. Tem o Ayrton para cima dele também, faz a ligação ali com o Ronier, tenta a finta, vem Caio Dantas da cobertura, o Ronier leva melhor, já bota a velocidade, vem para o campo de ataque, tenta o lançamento, Luan Dias. Trava o Ronier na hora do lançamento, hein? O lançamento era lá pela direita, quem chegava era o Natanael, que estava lá infiltrado, lá na ponta direita. 37,5 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Chega o Coxa mais uma vez lá no campo de ataque. Vem ali pela intermediária com o Zé Gabriel, toca no Morelli, domina a bola na perna direita. Já encontra o Bruno Melo aqui pertinho da lateral do campo, devolve no Morelli. É a vez do Coxa tocar a bola e buscar o espaço ali na marcação do Bugre. Vamos chegando a 38 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Benevenuto, toca no Thalisson. Lá pela direita, bola rolada com o Natanael. Renta a lateral do campo, breca, puxa do lado, mais atrás com o Robson. Ronier, devolve no Robson ali pela intermediária. Bota a bola mais atrás para começar. Era o Vini Paulista, na verdade, que chega ali para tentar o toque. Marcação forte para cima dele. O árbitro pega uma falta, na verdade, um toque de mão do Ayrton. E a falta está anotada, Adriano Almeida. O Ayrton até achei que foi sem querer, mas essa bola mudou de trajetória e por isso o árbitro parou, marcou. É uma falta quase no meio-campo, praticamente no meio-campo a favor do Curitiba. E o Jorginho já manda os jogadores lá para o aquecimento nesse finalzinho de primeiro tempo. O Jorginho já está pensando o que ele vai fazer no intervalo do jogo. Carlão, você mexeria na equipe do Coxa? Não, acho que o Curitiba está fazendo um jogo tentando administrar, né? Neste momento já fica um pouco mais com a bola, o Guarani já não cria tantas oportunidades. Eu não mudaria, não. 39 minutos deste primeiro tempo. Bola recuada lá com o Morisco. Que a brincadeira, não dá um bicão na bola no meio do caminho, ela vai parando ali com o Salustiano, já toca no Bispo, o Bispo encontra o João Vitor, de frente para a grande área, batida, explodiu na zaga, lá do outro lado quem corre para acompanhar a bola é o Luan Dias, ela vai para fora, escanteio para o Bugre lá pela esquerda, viu, Adriana? A jogada começou com o Gabriel Bispo, que ganhou muito bem essa bola e viu o João Vitor, e aí o João Vitor teve a opção de chutar de longe, essa bola desviou, saiu em escanteio, pode ser uma das últimas possibilidades do Bugre nesse primeiro tempo. Luan Dias na bola. Vai se ajeitando lá, Luan Dias. 7º escanteio do jogo, 4º para a equipe do Bugre. Luan Dias de perto da canhota, vem bola para a grande área, tá todo mundo por ali. Pintou, levantamento, segunda trave, Caio Dantas tocou pelo meio da dividida, a bola ficou fraquinha. Sobrou para o Morisco que botou ordem na casa do Coxa, Adri. O Caio Dantas tentou no cabeceio, aí essa bola ficou viva na pequena área. O Douglas Bacelar virou um bonito voleio. Mas a zaga do Curitiba tá difícil de vencer na marcação. Mais uma vez pegou essa bola, mas o Bugre é quem tem posse de bola. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados deste primeiro tempo de jogo. Aqui no Brinco de Ouro é a 25ª rodada da Série B. E o placar da CBN, ó, tá assim, ó. Guarani
0 para o Bugrão. Coritiba. Também 0 para o Coxa. Antônio Lupe. Central da Bola. É, Carlão, a bola não para no mundo. Vamos lá pro Equador, porque tá tendo Copa do Equador. Vai você. Vem Bugrão com Caio Dantas pela direita, encarou a marcação, pintou o cruzamento, a bola vem pelo meio, sobe a zaga para fazer o corte, sobrou com o Luan Dias, saiu o goleiro, a bola cruzada, vem pro gol. Siriguidu! Guarani! João Vitor, último toque na bola, ali é o passo da linha do gol, ele joga pro fundo do gol, estufa a rede, bota o primeiro número 1 do placar e é para o Bugrão. João Vitor, jogada na direita, Caio Dantas, cruza na área, bola passa por todo mundo, sobra pro Luan Dias, e aí o Morisco saiu desesperado do gol, deixou o gol aberto, o João Vitor chegou entre os zagueiros, mas a bola sobrou para ele botou pro fundo do gol, deu Siriguidum para o Bugrão. Guarani! 1 para o Guarani, nada para a equipe do Coxa, Adriano Almeida. A jogada começa com Caio Dantas, um ícone da recuperação bugrina nessa Série B. Ele avança em velocidade e aí encontra o Luan Dias lá pelo lado esquerdo. O Luan não teve dúvida, chutou cruzado, rasteiro, mas o Morisco, dessa vez ele e a zaga do Coritiba não foram bem. E aí o João Vitor ficou muito tranquilo para tocar essa bola de primeira. Gol revisado pelo VAR, validado. E eu adoro quando o jogador queima a nossa língua. Nós falávamos da pouca intimidade do João Vitor com o gol. Mas não, agora teve sim intimidade para fazer Guarani 1, Coritiba 0. O Bugrão tá na frente, levanta o torcedor aqui no Brinco de Ouro. 1-0, Guarani na frente, Carlão de Freitas. E uma jogada rápida aqui pela direita com Caio Dantas. Caio Dantas, que não é a característica dele, né? Aqui pelo lado direito houve um revezamento. O João Vitor, que era para estar na extrema, estava ali como um faro de artilheiro, foi lá e conferiu. E o Caio Dantas construiu a jogada. Agora, o Luan Dias faz um grande jogo, faz um grande primeiro tempo. Nós falávamos também até de uma marcação um pouco mais forte em cima do Luan Dias, mas assumindo a responsabilidade, uma das melhores partidas do Luan nessa trajetória dele com a camisa do Guarani. Antônio Lupe, vou refazer. Agora aqui no Brinco tá 1-0 pro Guarani, viu, Lupe? Boa, Cabela. Bom, só pra gente completar o giro de informações alternativas aqui no Central da Bola, a equipe do Leones del Norte vai empatando com o Independiente Júnior, na verdade, gol do Independiente, 1-0 pela segunda divisão do Equador. E já na Copa do Equador, o bicho tá pegando. Santo Domingo tá empatando com o El Nacional em 1-1. Em Bugrão no ataque, lançamento é feito lá pela esquerda, pintou o cruzamento para a área. Tiro de meta, João Vitor, hein? Recebeu um carrinho frontal ali. Para mim é jogada para cartão. João Vitor tá caído, viu, Dri? E parece que preocupa, viu? Os jogadores do Guarani agora até pedem aí a paralisação momentânea do jogo. A cartão amarelo para o jogador do Coritiba, o camisa 8. O Zé Gabriel, pela falta, uma solada em cima do João Vitor. O Bacelar, o Douglas Bacelar, reclama ali com o árbitro, falando que não foi a primeira vez. Vamos ver o que vai acontecer aí com o autor do único gol da partida, o João Vitor. Eu até peço ajuda ao nosso universitário de plantão lá no estúdio, que é o nosso Antônio Lupe. Ele que está atento lá à segunda divisão do Equador, mas dá uma olhadinha na tela aí se tem um repeteco, porque eu não sei não, esse pé tá um pouquinho mais alto do Zé Gabriel ali nas pernas do João Vitor, viu, Lupe? Ô, Cabela, ele dá o carrinho, ele acerta o pé do João Vitor, mas eu confesso que o amarelo tá de bom tamanho. Ah, então tá bom, beleza então. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
1-0, o Bugrão Mais tá dois. ganhando. Vamos a 47 aqui no Brinco de Ouro. Trabalha mais uma vez a bola, a equipe do Coxa lá pela direita com Dalisson. Ele faz o recebimento, domina, vem pro ataque, tenta o toque ali pelo meio. Ronier devolve com o Morelli, vem trabalhando a saída de bola. A equipe do Coritiba inverte a jogada pro Bruno Melo. Aqui pelo lado esquerdo ele domina no peito. Na verdade, o peito dele parecia uma parede. A bola bateu e saiu correndo ali, ó. Não foi aquela dominada. Tá meio gasto ali o domínio do Bruno. Ali. Na escolinha de futebol eu aprendi que você tem que prender a respiração para ter uma boa matada no peito. Muito bem, ali eu vou falar pra você, ali tem um tijolo no peito dele ali. A bola foi pra fora, tiro de meta, favorece a equipe do Bugre. 1-0, o Guarani tá ganhando esse primeiro tempo, reta final de primeira etapa. Vamos entrar no último giro do ponteiro daqui a pouquinho. Tiro de meta pro Guarani, o Vladimir tá lá na reposição de bola. Já passamos de 46. Finalzinho de primeiro tempo aqui no Brinco. Placar importantíssimo pro Guarani, hein? Importantíssimo, daqui a pouquinho o Lupe conta. Por que é importante? Esse placar do Guarani, essa vitória por enquanto, 3 pontos a mais pro Bugre, importantíssimo. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani pro campo de ataque, o Ayrton fez a tabelinha, já recebeu, devolveu com o Jefferson, rola a bola com o Salustiano, deu um tapa ali pro Bispo, rola a bola pelo Douglas Bacelar, tudo de primeira pro Pacheco, mais uma vez o Bacelar, domina, devolve, Salustiano ali pela frente da grande área, Jefferson recebe lá pela esquerda, devolve no Salustiano, vai chamando a atenção, vai chamando a equipe do Coxa que vem pro campo de ataque, Pacheco recebe, domina, pintou o lançamento lá na ponta direita, saiu o goleiro, Morisco. Faz a defesa, fica com ela. Aí o Luiz Carlos de França levanta a bandeira, nota o impedimento no ataque, o árbitro apita e bota um ponto final nessa primeira etapa aqui no Brinco de Ouro. Guarani! João Vitor marcou. Coritiba! Nada para a equipe do Coxa. Opa! Vem chegando aí central da bola com ele, Antônio Lupe. Central da bola. Boa, Cabela, que narrou as emoções do primeiro tempo de, por enquanto, o Guarani 1, Coritiba 0. João Vitor foi quem marcou o gol do Bugre. O Cabela falou durante o finalzinho do primeiro tempo que eu ia explicar o porquê esse resultado é importantíssimo para o Guarani. E eu explico, porque com essa vitória, o Guarani vai chegando a 21 pontos. O CRB é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 25, ou seja, o Guarani fica a 4 pontos do CRB. Claro, o CRB tem um jogo a menos, mas aí depois a gente vê o que acontece. O importante é a vitória e, por enquanto, ela está sendo conquistada pelo Guarani, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Adriana Almeida! Oi? A galera gostou do primeiro tempo do Bugre, hein, Dri? Ah, gostou, né, Lupe? Mas o Guarani hoje já faz um futebol que não é digno de lanterna e é digno, sim, de sair dessa zona de rebaixamento. Você pega o Coritiba, que vem numa fase muito boa aí no retorno, e o Guarani jogando mais do que jogando de igual para igual, sendo superior e saindo do primeiro tempo vencedor, dá muitas expectativas, realmente. O Alan Al e esses reforços que chegaram, olha, vão fazer o Guarani, quem sabe, ter uma campanha histórica de recuperação nesse retorno. Beleza, Drick, daqui a pouco volta com mais informações direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, do belo gramado. Aliás, Palmeiras vai jogar lá de novo, hein? Dia 28, Palmeiras já comunicou o Guarani e a CBF que o jogo contra o Atlético Mineiro vai acontecer na casa do Guarani. Nós estamos com uma audiência muito legal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Se você está ouvindo pelo YouTube, mande o seu nome aqui no chat que eu vou ler todos os internautas que estão curtindo a nossa transmissão aqui na CBN Campinas. Faça como o Anderson Leite. Um abraço para o meu amigo José Mauro Ribeiro. Ele está em Joinville e estão escutando a CBN Campinas. O Anderson ainda diz que o Guarani vai vencer por 2-0. Grande abraço para você, Anderson Leite, que está aqui no nosso chat da CBN Campinas no YouTube. Grande abraço também para o Valdir Félix, deixa eu ver, a Vânia Santos, o Matias Mattioli, o Jorge Calamoura, o Sidemi Júnior, toda rapaz... Olha o Biratã! O Biratã Maia Júnior, ele que é filho do seu Ubiratã, tá ouvindo lá em Amparo. Aliás, Amparo nos abraça. Arnaldo Ribeiro, em Hortolândia, também acabou de colocar aqui no nosso chat. Grande abraço pra você, viu, Arnaldo? Obrigado pela participação. Opa! Mais um, hein?
Rafael Frontini Montali mandou um joinha. Eu que mando joinha pra você, viu? Rafael com PH. Isso é raro, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar lá pra cabine do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Carlão de Freitas, você aprovou ou não o primeiro tempo do Guarani contra o Coritiba? O Guarani vai vencendo 1-0. Vence com merecimento, Lupe. O Guarani muito bem ajustado na marcação, dificultando as saídas de bola do Coritiba. Baixou um pouco o ritmo nos minutos finais, mas foi quando marcou o gol, aliás, né, no momento que a partida parecia se encaminhar para um 0-0. E aí numa jogada brilhante, né, do Caio Dantas, um revezamento, né? O Caio Dantas veio para a direita, o João Vitor foi como atacante, o Luan Dias caindo pela esquerda e construiu a jogada do gol. Uma vantagem importante, interessante e que premia o Guarani, que fez um grande primeiro tempo. Para você ter uma ideia, Lupe, 12 finalizações do Guarani contra apenas 2 do Coritiba. 12-2. Olha só a intensidade do Bugre nesta primeira etapa. Daqui a pouco o Carlão de Freitas volta aqui na transmissão do Futebol Globo CBN. Alô, Arthur Camargo, vai ser 2-1 para o Guarani. Mandou aqui no chat. Quem mandou também foi o Paulo César De Luca. Fala, Lupe, tô falando já faz um tempão. E o Marcelo Abreu, que tá aqui no comando das carrapetas da CBN, está desesperado porque é a hora do nosso comercial. Mas vai mandando aqui no chat. Daqui a pouco eu volto com mais mensagens e participações. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Coritiba. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. No auge da pandemia, Campinas tinha um médico prefeito que foi para a linha de frente ajudar a cidade. Quando a incerteza sobre o futuro bateu, a gente tinha um gestor prefeito que criou um programa para recuperar a economia. O médico prefeito fez o Mário Gatim, o Hospital da Mulher, a telemedicina e 4 centros de saúde. O gestor prefeito fez a cidade bater recorde de obras e empregos. E eu sei que tem muita coisa ainda para melhorar e para fazer. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Os cachorros adoram os parcões e Dário já fez 16 para eles, além dos consultórios veterinários móveis, porque também tem que cuidar da saúde do seu pet, certo? Bora fazer mais pelos pets de Campinas? Nós vamos ter aqui o primeiro hospital veterinário público da cidade, com cirurgia, UTI, ambulatório e internação. Já fechei a parceria com a PUC, agora eu quero fechar com você. Bora continuar em frente e mudando sempre. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Vote nos candidatos do Progressistas. Vote 11. Pelo respeito às nossas crianças, uma educação de qualidade, segurança pública, saúde e inclusão. Vote nos candidatos dos Progressistas. Campinas é 11. Jonatas Ferreira, 11022. Você me conhece e confia. Fé em Deus, família, trabalho, direita de verdade. Para Campinas mudar, você já tem quem votar. Jonatas Ferreira, 11022. Esse é o Pedro Torinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente.
sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. Igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Rafa 23, prefeito. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoia a economia ativa. Vote Helga Mara 23003 e Rafa 23. Meire Mazieiro 23099 e Rafa 23. Claudinho Paraíba 23444 com Rafa 23. Meu nome é Marcos Shampoo, sou candidato a vereador nesse ano de 2024. Meu número é 23200 com Rafa para prefeito. Por uma Campinas melhor, Bento Soares 23100 com Rafa prefeito 23. Vote Rodrigo Silo 45019 e Rafa 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Rafa, e o Poupa Tempo da Saúde? O Poupa Tempo da Saúde vai zerar a fila de consultas, exames e cirurgias. E com a parceria do Hospital da Unicamp, vamos resolver o problema em menos tempo. O Tempo da Saúde chegou. O Poupa Tempo da Saúde agiliza. Se quer consulta, o Poupa Tempo facilita. E essa espera na saúde como fica? Preocupa não, que o Poupa Tempo da Saúde zera a fila. Vote 23, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Curitiba, Central da Bola. São 10 horas e 25 minutos. Alô, rapaziada do YouTube. Aliás, Limeira nos abraça. Paulo César Deluca. Alô, Gustavo Caloche. Grande abraço pra você. O Penitas. Boa noite, equipe Globo CBN Campinas. Luiz do Carmo Françoso, de Tupaciguara, Minas Gerais, ligado na Globo CBN. Abraços e dali bugre. Rapaz, eu passei em Tupaciguara quando eu morei lá em Goiânia. Pegava a estradinha lá. Que cidade acolhedora, viu? Grande abraço pra todo mundo de Tupaciguara, Minas Gerais. Quase chegando ali no estado de Goiás. Rapaziada, no WhatsApp 9... Qual que é o WhatsApp mesmo que eu perdi aqui? Achei 991869070. Tá mandando o áudio. Vamos ouvir. Fala, rapaziada da CBN, é o Arthur aqui de Campinas, tá assistindo o jogo junto com o Lilico, eu e meu pai, estamos no estádio aqui. Pô, até que enfim um golzinho, hein? Pô, tem que ganhar, bora, Bugrão! Boa! Boa noite, meus amigos da CBN. Boa noite. Sou Reinaldo de Campinas, Fala, da Vila União. Boa! Hoje vai ser 1-0 pro Curitiba. Ih, já errou! Já errou, esse aí não vai acertar o palpite. Tá torcendo contra, hein? Sai pra lá! Carlão de Freitas, se você fosse o treinador do Bugre, o Alan Al... eu preciso chamar mais um intervalo. Carlão, aguenta aí. Segura, Carlão, a gente volta já. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Curitiba. Futebol Globo CBN. Rafa 23, prefeito. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoiam a creche todo dia. Vote 12789 por uma Campinas mais humana e solidária. Sandra Papa, 12789, Rafa prefeito. Para vereador Antônio Carlos Bispo, 12661, junto com Rafa 23. Ed Maico, conhecido por Salazinha, 12.000 com Rafa 23. Edivaldo Garçom, 12012 com Rafa 23. Juntos faremos história. 40 anos em 4. Rodolfo Correia, 12333 com Rafa 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. O BRT estava praticamente parado. O Dário entrou e depois da pandemia botou o BRT para andar. Quem usa, economiza até 30 minutos. Mas eu sei que o transporte está longe do ideal. Por isso, eu estou fazendo a nova licitação para mudar 100% a frota de ônibus. E o Terminal Ouro Verde fica pronto agora em outubro. O Careca é a certeza que essa mudança vai continuar. Com os outros, tudo pode parar. Vai arriscar? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Em 2020, o Dário prometeu 2 Ceprocamps. Mas fiz 4, o dobro. Garantiu que ia contratar 200 médicos. Foram mais de 550, quase o triplo. Anunciou asfalto em 13 bairros. Asfaltamos 16 bairros e mais 24 núcleos residenciais, mais que o triplo. Disse que era ficha limpa. E em 4 anos foram 0 escândalos. Cuidar bem dos recursos públicos não é promessa,
é obrigação. Dário é 10. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Eu tô com Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do PSD. Vote 55. Sou psicóloga Alessandra Alelico, 55455. Sou Eliane Vettig, 55072. Faz o W. Olá, Campinas. Eu sou o Dr. Lucas Rossi, número 55121. Vamos juntos transformar nossa cidade. Para lutar pela saúde da mulher e contra o câncer de mama. Vote Rochelle Salim, 55955. No auge da pandemia, Campinas tinha um médico prefeito que foi para a linha de frente ajudar a cidade. Quando a incerteza sobre o futuro bateu, a gente tinha um gestor prefeito que criou um programa para recuperar a economia. O médico prefeito fez o Mário Gatinho, o Hospital da Mulher, a telemedicina e 4 centros de saúde. O gestor prefeito fez a cidade bater recorde de obras e empregos. E eu sei que tem muita coisa ainda para melhorar e para fazer. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Campinas quer mudança de verdade. Vote nos vereadores e vereadoras do PT. Vote 13. Tarifa zero, UPA no Campo Belo e creche período integral. Chegou a nossa vez. Evelyn Silva, 13112. Professor Hamed Bittar, por uma Campinas onde eu quero estar. Vote 13013. Por uma cidade que cuida do seu passado e inspira o seu futuro. Arquiteto Vitorino, vote 13888. Um olhar da periferia para a periferia. Tatá 13570 com Pedro e Edilene 13. Vote 13. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Coritiba. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, fique à vontade. Se o segundo tempo for começar, já manda pro cabelo e assim a gente vai em frente. E você me perguntava, né, algumas correções do Guarani, poucas correções. Eu acho que o Guarani abaixou só um pouquinho o ritmo, mas no momento que parecia não desânimo, né, mas ter abaixado um pouquinho, né, o pulmão, o abacaxi, o João Vitor foi lá e fez o gol e retomou. O Guarani fez um bom primeiro tempo, é permanecer neste ritmo, marcação ajustada, não dando brecha para o contragolpe do Coritiba, que o Guarani tem tudo para consolidar mais uma vitória e confirmar realmente que está recuperado na Série B do Brasileiro. Cabela. Aê! Entrosamento. Ok. Muito bem. Ô, Cabela. Troca... Pois não, Lupe. E só pra gente agradecer também a nossa audiência no YouTube, realmente muito legal, o pessoal tá participando. Pode continuar mandando mensagem pelo nosso chat no YouTube e também pelo WhatsApp. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Coritiba. Futebol, vamos CBN. Sentiu ali o Caio Dantas. Ele já bota a mão na cabeça. O árbitro fica olhando ali. O árbitro é médico, Adriano Almeida? Não é mais choque de cabeça. Precisa observar com mais atenção. Ele nem olhou aqui para pedir um atendimento externo. E eu aproveito então para confirmar a única mudança desse intervalo. O Coritiba foi embora o camisa 8, Zé Gabriel, que estava amarelado, para a entrada do 9, Brumado. Brumado é a novidade do Coxa. Aí, portanto, Brumado em campo na equipe do Coxa e caído em campo continua o Caio Dantas. E o árbitro não dá atenção para ele não quer saber não. Mexeu o Jorginho, viu, Carlão? Mexeu, o Zé Gabriel fez aquela falta no João Vitor, né? Já estava carregado com o cartão amarelo e por isso o Jorginho tira o Zé, mas coloca o Brumado, um jogador um pouco mais de frente para buscar o empate. Vou mandar um abraço pro Vagnão Carioca, meu parceiro lá do futebol, e Bugrino de 4 costados. Parceiro do quê? Meu parceiro do futebol. Domingo tem torneio, hein? Ai, meu Deus. Falta cobrada, vem Bugre na grande área. Sobe a zaga para fazer o quarto ali. O Friso de cabeça tira da grande área. Ela sobra com o Ronier. Ele domina, gira o corpo à frente do Ayrton. Devolve no Friso pela meia direita. Campo defensivo ainda. Despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Vem brigando pela bola. O Pacheco comete falta. O árbitro para o jogo. Pega uma falta. É falta que favorece a equipe do Coritiba no campo de ataque. Lá em cima do Robson. Se levantou, tá tudo bem com ele. O Coxa vem pra cima, perde o jogo. 1-0, Bugrão tá na frente. Gol aos 41 do primeiro tempo do João Vitor. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Coxa. Friso.
recebe, domina, vai para a tabela, recebe de volta. O toque é feito, busca alguém no passe, lá pelo lado esquerdo, mais uma vez por ali, é com o Bruno Melo. Tenta o toque pela meia, vai trabalhando, vai chegando a equipe do Coxa. Lançamento foi feito, antecipa bem o Salustiano, dá um bico na bola, tira o perigo ali da frente da grande área. 2 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. Trabalha a bola a equipe do Coritiba no campo defensivo, Natanael vem com ela, Guarani fica plantado ali pelo meio campo, fazendo a marcação na saída de bola. O toque é feito, o Friso recebe no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo. Quem já faz o domínio para o campo de ataque da equipe do Coxa. Vem Morelli, escapa da marcação do Ayrton, faz o domínio na perna direita. Breca, levanta a cabeça, rola, Ronier, ali pela meia direita, fez a finta, ajeitou, rolou para a entrada da grande área, pintou cruzamento, segunda trave, a bola sobrou, fintou, preparou, bateu, Ziriguidum! Gol do Coritiba! Matheus Friso! Uma bela jogada do Coxa. Um arremate maravilhoso do Matheus Friso, que dá um gingo de corpo e joga no canto esquerdo do Vladimir, estufando a rede a 2 minutos deste segundo tempo, empatando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani! Tá tudo igual, Guarani 1. Coritiba também 1. Deu Ziriguidum pro Coxa aí, Adriano Almeida. A impressão é que o Guarani não voltou ainda para o segundo tempo, viu, Cabela? O time voltou meio apático, sem muita força ofensiva, e aí na defesa também ficou olhando o Coritiba tocar a bola. E aí quando pega no pé do Matheus Friso, ele sabe o que fazer, né? Um chute forte, preciso, sem chances para o Vladimir, para deixar tudo igual na partida, 1-1. Tudo igual aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Carlão de Freitas, que bela jogada do Coxa, hein? Bela jogada, um belo gol, troca de passes, ultrapassagem do Natanael, cruzamento, finalização perfeita. Ducha de água fria, né? Olha o Bugre aí. Vem Bugre pro campo de ataque, lançamento é feito aqui pela esquerda. O Jefferson chegava na linha de fundo, Natanael faz o quarto, a bola vai para fora, arremesso manual para o Guarani, que não pode se abater, né? Porque tomou o gol, não pode se abater. Não pode se abater, não pode deixar o Coritiba gostar do jogo também, é cabeça erguida, retomar, né? Se recompor do golpe para buscar a vitória. Vem Bugrão, Matheus Bueno lançou a linha de fundo, Ayrton tentou cruzamento, Natanael estava lá para fazer o corte. Joga pra fora, escanteia, mais um pra equipe do Bugre, dessa vez é pela esquerda, Adriano Almeida. Time Alviverde vai tentando dar a resposta logo na sequência, depois de levar o gol de empate. Agora o Ayrton tentou o cruzamento pela esquerda, Natanael fechou a porta, Luan Dias é quem vai para a cobrança do escanteio. Quinto escanteio no jogo para a equipe do Bugre, o primeiro dessa segunda etapa. Luan Dias está na cobrança, todo mundo lá na área. Perna canhota, levantamento, segunda trave, sobe a zaga do Coxa para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Matheus Bueno, recua com o Pacheco, dá um tapa na bola, abre por Jefferson, lado esquerdo, já faz a ligação com o Luan Dias, pertinho do lateral do campo. De primeira fez o passo na frente para o Ayrton, brecou, recebeu, dominou, chamou o Benevenuto ali para dançar. Gingou de um lado, do outro, tocou de volta no Luan Dias. Pisa na bola, olha, tenta a finta, carrega a linha de fundo, pintou o cruzamento, desvio! Ziriguidum! Guarani! Bispo! Jogada bonita, bem trabalhada pelo Luan, primeira esquerda, cruzamento na medida. Nem 1 centímetro para lá, nem 1 centímetro para cá. O Bispo só desviou, botou no fundo do gol. A 5 minutos, bota o Bugre na frente. Bispo de cabeça, deu Ziriguidum para o Guarani, que está na frente de novo. Guarani. Faz o segundo, 2 para o Guarani, Coritiba. 1 para o Coritiba, Adriana. Vocês elogiavam o Luan Dias no primeiro tempo e no segundo, ele de novo começa construindo a jogada do gol. Agora pelo lado esquerdo, cruzou na medida, na cabeça do Ayrton, que também faz uma ótima partida. Cabeceio certeiro no chão, como manda o manual, para colocar o Guarani novamente na frente. 2-1.
Está sendo verificado ali uma posição de impedimento. O árbitro está fazendo sinal ali que o VAR está analisando. Mas olha, a posição da Drila na linha de fundo é difícil. A nossa aqui também. Lupe, tem alguma imagem rápido, aí, Lupe? Né? Se for, deve ser aquela coisa de centímetros, né? Pro lado bom, pro lado ruim. O Cabela, Oi. Ainda não foi divulgado o replay com as linhas, tá? Sim. O cruzamento veio da esquerda, se não me engano, foi o Jefferson e o Bispo tá livre de marcação no primeiro pau. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida da posição do Bispo. Quando tiver o replay, eu confirmo para você se o Bispo estava ou não em posição irregular. Tá. O Luan Dias faz uma bela jogada, né, Carlão? O drible de corpo que ele dá em cima do Benevenuto Foi confirmado o gol. Foi confirmado. Importante, né? Mostra que ele está leve, mostra que ele está confiante, participou de maneira ativa dos 2 gols, ou seja, sendo decisivo. É o que se espera do Luan Dias, porque qualidade ele tem. Já estamos com 7 minutos e 50. Tivemos 2 minutos de paralisação do gol até a liberação da jogada ali, confirmação do gol. 2-1, Guarani está ganhando. Se no primeiro tempo o jogo começou, como você disse, alucinante, Carlão, mas não saíram gols, no segundo tempo, com 8, já saíram 2. Rapaz, e a retomada do Guarani, né? Você até me perguntava como que o Guarani vai se recompor do golpe, com personalidade, foi lá com coragem e não deixou nem o Coritiba degustar o empate. Trabalha mais uma vez a equipe do Coxa, que vem para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo, domina a bola. Por ali o Robson tentou a tabela com o Friso, cai no gramado, pede falta, o árbitro para o jogo, dá falta para a equipe do Guarani. O Friso reclama, o árbitro está dando a falta para a equipe do Bugre do sistema defensivo. 2-1, tá o Bugrão na frente. 8 minutos e 40 deste segundo tempo. Já saíram 2 gols, você que demorou um pouquinho para voltar a ligar o som da CBN. O pessoal no intervalo às vezes vai lá tomar uma água, vai no banheiro tirar a água do joelho, né? Estoura uma pipoquinha, que tá acompanhando. Aí volta, já tá 2-1. Saiu 2 gols, tá? O Matheus Friso empatou a 2 e o Bispo passou na frente do Guarani de novo a 5. Vem Guarani pro ataque, lá com o Caio Dantas, ele escapa da marcação, rola a bola lá pela direita, João Vitor, mais atrás, vem chegando o Pacheco no campo de ataque, marcação em cima dele, na roubada de bola, tenta sair jogando a equipe do Coxa, briga por ela o Robson, no bate-rebate, a bola espirrada, sobra lá com o Caio Dantas, já devolve mais uma vez do João Vitor. Autor do primeiro gol do Guarani, ele faz a finta, carrega, vai na linha de fundo, preparou o cruzamento na grande área, sobe a zaga para fazer o quarto e tenta sair jogando mais uma vez a equipe do Coxa, briga pela bola, Guarani, Matheus Bueno fica com ela, a sobra chega pela descida com Jefferson, recua com Salustiano, vai para cima dele o Ronier, ele bota mais atrás com o Vladimir, na perna da canhota ele faz a abertura lá pela direita com o Douglas Bacelar, que dá um bicão na bola, não quer papo não, mas ela sobra no peito, ali pela intermediária do Vini Paulista, volta a equipe do Coxa no campo de ataque, fez o passe ali pela meia, trabalha, vem tocando a bola a equipe do Coritiba, Matheus Friso, tentava a batida, sobra de bola para fora do gol. O Matheus Friso preparou para bater de fora da área, foi tocado por baixo pelo Bispo, aí ela sobra ali no meio pro Ronier, mas ela vai para fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. A zaga do Guarani agora mais atenta na marcação em cima do Matheus Friso, né? Ganhou confiança depois do gol do Coritiba, mas agora a defesa do Guarani trabalhou bem, é só tiro de meta. Vladimir vai valorizando o tempo porque o Bugre está na frente 2-1. Aquilo que o Coritiba fez durante todo o primeiro tempo, agora o Guarani está fazendo. A gente falava, são dos dois lados, não é só do lado não. Os dois lados trabalham com essa manha. Pois é. Olha o Caio Dantas brigando pela bola ali pelo meio, ficou com ela, foi puxado, pé de falta, o árbitro não foi nada. Caio Dantas reclama. Bola sobra com o Morisco, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, passa por todo mundo, vai sobrando com o Douglas Bacelar. Sai ali o Vladimir da grande área, acompanha a bola, que volta para dentro da grande área, ele pega, faz a defesa e nós vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. E essa fumaça tá acabando com a voz, viu? Tá indo embora, tá indo embora. Já passamos de 11 minutos e bola rolando. Deste segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 25ª rodada. Série B do Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 2. Coritiba 1 para a equipe do Coxa. Faz o Lupe. Central da bola. E a CBF divulgou a numeração dos jogadores para os jogos das eliminatórias. O primeiro na sexta-feira contra o Equador, lá no Couto Pereira. O camisa 10 é Rodrigo, Lucas Moura vai com a 11, Luiz Henrique com a 20 e Estevão do Palmeiras vai com a 22.
Vem tocando a bola aqui do Coxa no campo de ataque com o Ronier. Pelo lado direito, ele carrega a bola na perna canhota. Prefere o passe ali pelo meio. Trabalha com o Brumado. Ele faz a finta, gira o corpo, bateu o rasteiro. Pega Vladimir! Que bela defesa do Vladimir, de um canhão rasteirinho do Brumado. Ia no cantinho esquerdo, Adriana Almeida. Entrou no segundo tempo o atacante do Coritiba para tentar fazer isso mesmo. Gols, chute firme, forte, rasteiro. O Vladimir foi bem na bola. E já repõe a bola no campo de ataque, lá pro Caio Dantas, que tenta fazer o domínio, fica pedindo um empurrão mais uma vez. O árbitro que não foi nada, só arremesso manual para a equipe do Coritiba. 12 minutos e 20, Carlão de Freitas. O chute do Brumado ali estava bem na nossa direção, na nossa linha de visão aqui. Pegou bem, né? Rasteiro, Vladimir atento, ligado. O jogo aberto, Cabela. Jogo aberto, o Guarani tenta, briga também, o Coritiba responde, Matheus Friso cresceu demais depois do gol que ele marcou, vai assumindo a responsabilidade, ajustar bem essa marcação em cima do camisa 10 do Coxa, porque ele é bom de bola. 12 minutos e 50 deste segundo tempo, trabalha mais uma vez a equipe do Coxa que chega no campo de ataque da bola recuada, começa de novo o sistema defensivo. Lá com o Benevenuto, toca no Thaleson, que encontra o Natanael pela direita. É o Natanael que vem para o ataque, vem puxando o Coxa, trabalha com o Morelli ali pela meia direita para fazer o domínio, recua mais uma vez com o Benevenuto. Vai tocando a bola, vai buscando espaço no campo de ataque para a equipe do Coxa. O Guarani todo fechadinho. Friso recebe lá pela esquerda, trabalha ali com a chegada do Brumado, tenta o toque pelo meio. A bola sobrou com o Ayrton, agradeceu o presente, deixou do lado ali, esquisito ali com o Matheus Bueno, que consertou, já encontrou o passe na frente do Luan Dias. Recebeu, dominou, girou, escapou bem na marcação, carregou pela intermediária, voltou, Matheus Bueno, ciclo central do gramado, fez a tabelinha ali com o Bispo, Matheus Bueno e Bispo, ficam tocando a bola um pro outro ali, já faz o lançamento lá pela direita, aí não, né, Matheus Bueno, aí o Friso agradece, né, agradece, toca no Brumado, bota de volta lá pela esquerda com o Matheus Friso, vem pro ataque, tenta a finta, chega por baixo para fazer o quarto, o Bispo joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Coxa, lá pelo lado esquerdo. Tá chegando lá o Bruno Melo para fazer a cobrança. Faz o arremesso, começa de novo ali com o Vini Paulista. Toca com o Morelli, que devolve no sistema defensivo. Começa de novo a equipe do Coxa. Thaleson recebe da direita. Fala a bola lá no campo de ataque com o Ronier. Marcação para cima dele do Matheus Bueno. O Ronier reclama para que ninguém desmarcou ali para fazer o passe. Recuou com o Benevenuto. É ele quem vem para o ataque. Rola a bola do lado com o Bruno Melo. Vai buscando espaço, toque do lado, toque do outro, Morelli com Coxa no ataque, Ronier recebe pela meia, tenta o lançamento, vem por baixo, marcação corta, Brumado estica para fazer o quarto, briga pela bola, ela sobra com o Luan Dias, protege, Brumado vai acompanhando lá, Luan Dias ajeita a perna canhota, faz o lançamento para o Ayrton, tenta o domínio, e Natanael para cima dele, o Ayrton até tenta tocar na bola, mas ela sobra com o Benevenuto. Vamos chegando a quase 15 minutos deste segundo tempo, tá 2-1 para o Mogrão, hein? Você pode participar através do WhatsApp, do 991869070, também pelo YouTube, aqui no YouTube, ó, tudo bem aí no YouTube, aí, pode mandar mensagem para nós aí, manda recado aí, vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Coritiba, no ataque pela direita, Natanael recebe, já ajeita a bola, meça o cruzamento, prefere o toque do lado, Ronier vem buscar o jogo, vai na armação de jogada 98 do Coritiba, pinta o lançamento na grande área, Vladimir. Cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa. Adriana Almeida. Uma bola enfiada ali para tentar pegar a defesa do Guarani saindo da marcação. Mas o Vladimir chegou antes do atacante do Coritiba. E agora o Ayrton é quem está caído ali no grande círculo, sentindo algo. A maca móvel até entra no gramado. Deve ser substituído porque o Marlon já está pronto ali para entrar. É o camisa 8, Marlon, tá ali na lateral do campo, é ele quem deve vir para o jogo realmente, no lugar do Ayrton. Vai tentar botar um descansado ali para correr um pouquinho mais, Carlão, seria isso? Não muda tanto a característica, né, a forma do ataque do Guarani, essa troca de peças, né, o Marlon vai trabalhar aqui pela extrema, tá o Luan Dias ali, né? É o Luan ou o Ayrton? Não, é o Ayrton realmente. Então não muda muito a dinâmica do ataque, não. O Marlon puxando o contragolpe, o cara da velocidade, entra na vaga do Ayrton, que fez uma boa partida também. É, que sai ovacionado pelo torcedor bugrino aqui no Brinco de Ouro, né? Algumas rodadas atrás não era bem assim, né? Cara, eu tava pensando, né, Cabelo? O futebol é uma coisa maluca, né? A cabeça que manda, né? A confiança é tudo, né? Você pega um time do Guarani leve, se fosse naquele tempo lá, tomasse o gol de empate como tomou aí, já era, né? O caminhão de melancia despencava no tempo do técnico Pintado. De repente foi lá, 2, 3 minutos depois fez o gol e vai fazendo um grande jogo.
16 minutos e 40 deste segundo tempo. Subiu o Thaleson, só que ele cabeceou contra o Patrimônio ali. O Caio Dantas agradeceu. Matheus Bueno dá um tapa na bola. Faz a ligação com o Marlon. Vem Natanael pro corta. Sobra de bola com o Jefferson no peito. Domina. Coloca no gramado. Devolve no Marlon. Tabelinha feita. Bola na frente. Jefferson, ponta esquerda. Cruzamento feito por baixo. Benevenuto. Um passo à frente do Caio Dantas, que o Caio Dantas ia mandar para o fundo do gol, Adriano Almeida. Ele estava muito bem marcado pelo Benevenuto, mas o Jefferson foi inteligente ali. O Benevenuto é mais alto do que o Caio Dantas, então ele fez o cruzamento rasteiro. Quase, o Guarani consegue ampliar. Confirma a troca para nós aí, Dri. Pois não, foi embora o camisa 30, Ayrton, para a entrada do 8, Marlon. Escanteio cobrado, sobra de bola com o Jefferson. Tentou demais a bola, sobrou. Matheus Bueno chega rasgando ali, mas foi mais para uma dividida do que para um chute. A bola vai para fora, só tiro de meta para o Coritiba. 17 minutos e 50 deste segundo tempo. 2-1, o Bugrão está ganhando. Sai trabalhando coxa aqui pelo lado direito com o Natanael. Domínio na perna direita, já faz o lançamento. Lá do outro lado, ele busca a chegada do Robson. Quem chega lá é o Pacheco acompanhando. O Robson vai chegando na bola. Ele tenta ali um chapelaço para cima do Pacheco. O Pacheco tá ligadão ali, hein, Pachecão? É, tá ligadão lá. Já faz o corte, toca na bola, joga pro campo de ataque. O coxa responde. Vai ficando com ela o Thaleson. Ali pertinho do círculo central do gramado. Já encontra o Natanael pela direita. Deu um tapa na bola. Forte para fora, de graça para a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. O Jefferson faz uma graça. Aí não pode, viu, Jefferson? Aí não pode. Perdeu a bola. Ronier botou na frente. Lá na linha de fundo. Quem chega no lance era o Friso, lá do outro lado. Faz o domínio. Toca no Bruno Melo. Tenta o cruzamento. Vem bola pra área. Sobe Matheus Bueno. Faz o quarto. Vai brigando por ela o João Vitor. Domina, escapa da marcação. Fez a finta. Tocou do lado. Marlon. Bota a velocidade. Vem pro ataque. O lançamento é feito lá pela ponta direita. Vem o Bugre. Vai, Bugrão! Pra cima de novo. Lançamento pra grande área. O toque é feito. Chega o quarto e por baixo. Natanael. Joga pra fora, escanteia, mais um pro Bugrão, esse é lá pela direita, Adriana. Depois de um ótimo contra-ataque, né? Puxado ali pelo Marlon, que fez logo a ligação e o Guarani saiu rápido. Boa chance do Bugre aí para tentar, quem sabe, deixar o placar mais tranquilo. Escanteio, Luan Dias na bola. Vai Luan Dias sem muita pressa, já estamos com 19 minutos e meio deste segundo tempo. Luan Dias vai para a cobrança e todo mundo na grande área. Só fica o Pacheco ali no círculo central do gramado, todo mundo ali dentro da área. O Jefferson fica na meia-lua ali próximo do Matheus Bueno. O Luan Dias está na cobrança, o árbitro conversa com todo mundo na área lá. Aí é um contador de história também, o senhor Caio Max Vieira, hein? Escanteio pro Guarani. Luan Dias na cobrança. Aumenta o volume aí, galera. Aumenta o volume aí. Pintou o levantamento, vem bola pra grande área. Segundo pau, sobe a zaga pra fazer o quarto. Vai sobrando o Jefferson. Devolve lá pelo meio, sobe a zaga do Coxa. Bateu pra fora da grande área. Marlon. Tentou pegar meio de voleio ali, mas pegou mal na bola. Jogou pra fora, Adri. Pegou de primeira essa bola aí o Marlon. Mas um detalhe. Nós jornalistas de rádio que ficamos aqui atrás do gol, olha... Umas 4 bolas já aqui pra gente, viu? Dá até vontade de bater uma bolinha, viu, Cabela? Na hora que chegar aí, você já faz o domínio, coloca com aquela categoria no gramado aí, pede passagem, Dri. Ah, com certeza. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 20 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, hein? 25ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 2, João Vitor e Bispo. Coritiba. 1, gol do Matheus Friso, Antônio Lupe. Central da bola. Um grande abraço pro Elton de Melo, acompanhando o jogo lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E olha essa informação, o Corinthians formalizou uma proposta de 2 anos para contratar o atacante holandês Memphis Depay. O jogador de 30 anos está livre no mercado desde o fim do contrato com o Atlético de Madrid. Futebol Globo CBN. Já passamos de 21, Carlão de Freitas, 21 minutos deste segundo tempo.
deu uma baixada naquele ritmo maluco de novo, mas o Guarani mandando o jogo. Sim, tem as rédeas da partida, muito seguro. O Vladimir pouco trabalha, apesar de ter tomado o gol. O Coritiba, quando fica com a bola, leva um certo perigo, mas não cria chances claras. O Guarani tem o contragolpe à disposição e já mostrou que tem capacidade de marcar o terceiro gol naquele contragolpe ali que o Marlon puxou. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre, Marlon de cabeça, ele faz ali o toque, era para o Matheus Bueno, não consegue chegar na bola, já chega o toque do Coritiba que vem para o campo de ataque. Ronier com ela, faz a finta, escapa da marcação, bota a velocidade, abre com friso, na ponta direita, devolveu o cruzamento na área, vem por baixo para fazer o corte, o Salustiano, não bicando a bola, tira o perigo de lá, era o Bacelar que estava lá, ligadão lá o Bacelar, bota a bola, volta com o Ronier, ginga do lado, ginga do outro, carrega, dá um tapa na bola, lá pelo outro lado com o Benevenuto, carrega a equipe do Coxa no campo de ataque, vem todo mundo no ataque do Coxa, só tem o Morisco lá na frente da grande área. O Coxa vem pra cima, vem em busca do gol de empate, o Guarani vai se defendendo, pintou lançamento direto pra fora. Se empolgou lá o Robson lá pela esquerda, ele nem cruzou, nem bateu pro gol, jogou pra fora, tava com raiva da bola, viu, Adriano Almeida? É, melhor pro Guarani, né, que vai vencendo 2-1, vai tentando controlar o jogo, e o Coritiba, eu lembro que vem de 3 vitórias consecutivas. Então hoje vai ser aí a quebra de uma sequência. Mais do que isso, um tabu, o Guarani desde 2018 não vence o Coxa. Vamos chegando a 23 minutos, tem uma falta em cima do Marlon, bem à nossa frente aqui, não tem muita pressa para fazer a cobrança o Jefferson, o Ronier fica catimbando ali, o Jefferson demora um pouquinho mais, agora ele faz a cobrança, começa com o Salustiano que faz o toque lá com o Douglas Bacelar, rola a bola com o Pacheco lá pela direita, já domina a bola, busca alguém para o passo, ninguém se apresenta, ele faz o lançamento, lá na frente é para o Caio Dantas, bota a velocidade, encara a marcação, brigou pela bola, o auxiliar está dando a falta, hein, o auxiliar deu a falta, em cima do Caio Dantas, lá pela direita, vai pintar uma falta ali pela direita com um cruzamento perigosíssimo ali, e é bom pro Guarani, viu, Dri? Sim, a falta foi do Thalisson, ele percebeu que o Caio Dantas ia chegar em muito boas condições nessa bola longa, que seria um contra-ataque, mais um. E aí deu aquele empurrão maroto, como quem diz é jogo de corpo, mas não. Ali foi falta. O Bugre vai lançar essa bola para a área. Ô Carlão, nessa história de lançamento, desse jogo mais rápido que a gente tem hoje em dia, muito físico, né? E lançamento sempre muito forte, acho que quem mais sofre com tudo isso é o auxiliar, né? Que tem que acompanhar, Tem que acompanhar. Tá certo que com o VAR ficou uma situação mais tranquila para ele na atenção, né, ali, mas tem que acompanhar a jogada. O Jean Márcio dos Santos deu um pique ali agora para acompanhar o ataque do Guarani. Rapaz, tem que estar em forma, tem que estar em forma. Pois é. Falta pro Guarani, pertinho do bico da grande área, lá pelo lado direito, vem bola pra área. Tem o Marlon e tem também por ali o Luan Dias. Os dois da cobrança da falta, todo mundo na área. Luan Dias bateu o rasteirinho, chega por baixo pra fazer o corte. O Robson tava ali no meio, deu bicando a bola, joga pra fora do campo. Luan Dias bateu o rasteirinho, essa aí, Adriana. Esse tipo de jogada, Cabela, eu que acompanhei por mais de uma década treinos, isso é coisa treinada, então dá pra ver que o Guarani tá treinando bem e teve 13 dias aí pra treinar mesmo, né? Pois é. A gente já comentamos aqui, o Carlão já falou também a respeito dessa organização do Guarani. Isso também é treinamento. Vem Guarani, no ataque, lançamento feito. Chega a zaga para fazer o corte, ela sobra com o Morelli, tenta sair em velocidade da equipe do Coritiba. Lançamento foi feito ali para a chegada do Brumado. O árbitro tá pegando uma falta do jogador do Coritiba para cima do Douglas Bacelar e aplaudido pelo torcedor. Coisa rara de acontecer, viu, Adriano Almeida? Coisa rara, mas agora aconteceu. E melhor pro Bugre, que vai vencendo 2-1. Mas aí também não, né, Salustiano? É porque o cara não vai entregar também aí, né? Tá jogando a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, Luan Dias lá pela direita. Ele fica pedindo uma falta, o árbitro que não foi na bola, trabalha mais uma vez Benevenuto. Na perna direita, rola a bola com o Natanael do lado direito, que vem pro ataque, vem buscando espaço na frente, toca curtinho com o Ronier, ajeita na perna canhota, devolve pro Natanael na ponta direita. Vem pra cima dele o Salustiano, rasgando, bota pra fora, arremesso manual pra equipe do Coritiba do campo de ataque. É pela direita, vai chegando ali o Ronier. Fica reclamando ali com o Gandula. O Natanael vai na cobrança. Faz o arremesso pro Ronier na perna canhota. Tenta a finta, devolve aqui com o Natanael. Vem cruzamento para a área. Sobe lá dentro. O Salustiano faz o desvio de cabeça. Ela sobra lá pela esquerda com o Bruno Melo que recua. Para começar de novo com o Benevenuto. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria.
São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 26 minutos e meio. Segundo tempo de jogo, 2-1, Guarani está ganhando o jogo. Curitiba vai trabalhando a bola pela direita, vai sair do jogo, vai sair jogando aqui com o Thalisson. Vai tentando chegar no campo de ataque, rola a bola pela intermediária com o Matheus Friso. Fez o corte o Bispo, fica pedindo um toque de mão do Friso. A bola sobrou com o Ronier, vem bola à frente da grande área. Tem o desvio feito, o Friso não consegue o domínio, briga pela bola, a zaga do Guarani faz a proteção. O árbitro nota a falta. Tá dando uma falta, o árbitro, todo mundo fica pedindo um toque de mão. No início da jogada aqui, em cima do Friso, olha, daqui... Eu tava meio que encoberto, Carlão. Eu não vou nem falar pra Adri, que a Adri tava longe, né, Adri? Eu acho que pegou, sim. Eu também acho que pegou, Ela tava assim, junto ao corpo, mas ajudou o Friso a dominar, né? Sim. A jogada transcorreu. Talvez se fosse gol, por exemplo, o VAR anularia. Anularia. E agora falta frontal ali, a meta do Vladimir. O Friso tá na bola, tem também o Natanael por ali. Na conferência, participa da conferência ali também. Quem tá ali? Deixa eu ver. Tá próximo a bola, parece que é o Robson, tá por ali também. Já pega a bola, ajeita ali. Barreira vai ser armada na meia-lua da grande área. É bom momento para a equipe do Coxa, né, Adriano Almeida? Bom momento para quem chuta colocado, como é o caso do Matheus Friso. O Guarani tem 2 reservas ali num aquecimento mais intenso. Daqui a pouco vai mexer. Um é o Anderson Leite. O outro ainda não consigo identificar. Falta pro Coxa. Tá preocupado o Vladimir. Torcida do Curitiba ali atrás do gol do Vladimir, acompanhando. Tá numa posição especial ali para ver a cobrança da falta. Torcedor do Coxa. Friso na cobrança. Tem Friso, Natanael e Robson. Os 3 ali na cobrança da falta. Friso de perna canhota. Robson de perna direita. Natanael tá de coadjuvante. Tá do lado ali. 28 minutos. Já autoriza o árbitro. É falta que favorece a equipe do Coxa. Que conversa ali, não. O árbitro já autorizou. O árbitro já autorizou. O Robson fica catimbando. Vai o Friso pra bola na batida. Uma novela para fazer a cobrança. E uma cobrança longe. Só tiro de meta, Adriano Almeida. Tudo isso para isso, né, Cabela? E o Guarani vai mexer realmente 2 vezes agora. O Anderson Leite e o Lohan estão ali prontos para entrar. Eu lembro que o Lohan vai estrear, né? Ele foi uma das contratações nessa janela de transferências. 28 anos, estava no Floresta do Ceará, disputando a Série C do Brasileiro. Briga pela bola, a equipe do Bugre sobe de cabeça ali para fazer o corte. O Bispo, a bola vai para fora, arremexa Manuel para o Guarani. Tem gol! Será que é na 2ª divisão do Equador? Ah, eu tô aflito, eu quero saber. Vamos lá. Será que é o cara bobo? Fala aí, Lupe! Ah, mas você leu meu pensamento. O cara bobo tá perdendo porque o Zamora abre o placar. Zamora 1, cara bobo 0. Campeonato venezuelano que tá pegando fogo. Imagino. Vai lá, Adri. 2 mudanças no Bugre, então. Vai embora, 99, Caio Dantas, para a entrada do 39, o estreante Lohan. Quem também sai é o 10, Luan Dias, para a entrada do camisa 5, Anderson Leite. Dá uma mexida boa aí o técnico Alan Al. Para mim o melhor em campo ele tira, que é o Luan Dias. Dá uma mexida legal e bota o Anderson Leite. Sai por cansaço, né? Acredito eu. O Caio Dantas sai porque o jogo realmente ele ficou mais para velocidade, mais para contragolpe. O Caio Dantas, apesar de ter um faro de gol, não tem essa característica. O Lohan se encaixa perfeitamente nisso. E com o Anderson Leite, contra o Santos ele foi bem, mas muda a característica, né? Não sei, de repente pode atrair um pouco mais a equipe do Coritiba. Eu, sinceramente, posso até ter a língua queimada, né? O Anderson Leite fez gol contra o Santos, mas eu não trocaria assim não, porque você abre mão de um cara de criatividade, um cara do desafogo, né? E da liderança técnica para colocar um jogador de contenção que é o Anderson Leite. Eu acho que vai atrair demais a equipe do Coritiba, tá muito cedo. Passamos de 30 minutos, eu vi o toque da CBN aí, já passamos de 30 minutos. Vai tocando a bola a equipe do Coxa. Sai jogando o Benevenuto. Toca na bola pela direita com o Natanael. Recebe o camisa 16 do Coxa. Vem para o campo de ataque. Ele breca, recua, começa de novo e nós vamos girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. Aqui Brinco de Ouro, placar CBN. Tá assim, ó. Guarani. Tem
tem 2. Curitiba. Curitiba tem 1, Antônio Lupe. Central da Bola. Um pouquinho mais cedo, o Mirassol venceu o América Mineiro por 1-0 e saltou para a segunda colocação da Série B. Eliminatórias sul-americanas, o Brasil entra em campo na sexta-feira, às 10 da noite, para encarar o Equador. Jogo que acontece no Couto Pereira. Futebol Globo CBN. Muito bem, se tem troca de um lado, tem troca do outro, tem escanteio agora para a equipe do Curitiba. Daqui a pouquinho a Adriana Almeida confirma a substituição, parece que o Matheus Friso foi embora. Daqui a pouco ela confirma, escanteio para o Coxa, é lá pela esquerda, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, 32 minutos deste segundo tempo. Vai se ajeitando, o Thalisson também está indo embora, é a segunda troca do Coxa. Vem bola para a área. Todo mundo lá na grande, aliás, todo mundo da pequena área, tá um bolo na pequena área. Pintou o cruzamento fechado, Vladimir foi lá para dar um soco na bola. Ela sobra com o Ronier, ele ajeita na perna canhota, pinta o lançamento, vem bola para a área. Parcelar de cabeça, sobe para fazer o corte. Quem tira dali mais uma vez era o João Vitor, brigou pela bola. Na roubada, botou na frente, lançamento errado. Vamos lá, Adriana Almeida, trocou 2 vezes o técnico Jorginho. Foram embora o 14, Thalisson, e também o 10, Matheus Friso, para as entradas do 22, Figueiredo, e também do camisa 83, o ex-bugrino Jamerson. Tá aí, portanto, o Jamerson em campo. E a gente até falava aqui, né, o Jamerson no banco, aqui no Guarani foi tão bem, tá no banco lá do Coxa. Que número que é o Jamerson, Dri? 83. 83. Carlão de Freitas. Ele colocou o Jamerson do lado esquerdo, o cara para afogar, né, para empurrar o Guarani para o campo de defesa. Trouxe o Bruno Melo para zagueiro e o Figueiredo ali na meiuca no lugar do Matheus Friso. O Matheus deve ter cansado, né? Vem Coxa no ataque, lançamento é feito, Vladimir. Esse Figueiredo, aquele de Vasco. Vasco, isso, querido Vasco. Era um bom jogador. Bom jogador, no Curitiba começou como titular a Série B, depois caiu um pouquinho de produção, mas vai tentar, né, fazer o que vinha fazendo o Matheus Friso, ser o homem da organização. E o Jamerson, o desafogo do Coxa pelo lado esquerdo. 33 minutos e 40 deste segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha a equipe do Coxa com o Jamerson no campo de ataque, tenta o lançamento por baixo, o corte é feito lá pelo Marlon. A sobra de bola vem pelo ciclo central do gramado com Morelli. Mantém o Coxa no campo de ataque, vem descendo, Natanael recebe pela direita, encara a marcação do Marlon para cima dele, devolve do Morelli, ajeita, perto direita, busca de um lado, de outro, o toque mais atrás, começa de novo com o Benevenuto, rola a bola com o Bruno Melo lá pela esquerda, marcação do Guarani vai adiantada ali, o Anderson Leite faz a pressão, quem chega por baixo para fazer o corte foi o Pacheco, bota para fora, na chegada do Figueiredo lá pelo lado esquerdo, a bola foi para fora. Arremesso manual para a equipe do Curitiba, é lá pela esquerda, em 34 minutos e meio deste segundo tempo. Vai para a cobrança do arremesso a equipe do Coxa, tem desvio, bola para fora, último toque do Curitibano. Arremesso manual para a equipe do Guarani no sistema defensivo. Ficou reclamando lá o Brumado, mas ele que tocou na bola por último, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Curitiba. Passamos de 34, público. Vamos chegando a 35, fala aí, Dri. Público total esta noite no Brinco de Ouro, 5.139 pessoas, para uma renda de R$ 49.560. Para uma terça-feira, 9h30 da noite. Bom público, bom público. E o time na lanterna, né? Pois o que é. mostra aí a esperança do torcedor bugrino também, né? Pois é, e o Guarani vem numa recuperação boa. E o torcedor está sentindo... Tá sentindo que vai dar certo. Olha o Bugrão na grande área, brigou pela bola, chega mais uma vez para fazer o quarto, ali a zaga do Curitiba. Bola subiu, desceu, Anderson Leite toca de cabeça, devolve a bola, brigada por ali, Jamerson para fazer o quarto, a bola volta pelo meio, briga por ela a equipe do Bugre, vai chegando lá. Mais uma vez era o Bispo que estava ali, cometeu a falta, o jogo está parado, é falta para a equipe do Curitiba no sistema defensivo. Vamos partindo para a reta final de jogo, hein? Já passamos de 35 minutos deste segundo tempo. 2-1, Guarani tá ganhando. Se segura aí, Bugrão! Natanael para fazer o domínio pela direita, rola a bola com o Ronier. Ele ajeita a bola, carrega ali pela intermediária da perna canhota, já faz o trabalho com o Bruno Melo lá do outro lado. Para fazer o domínio, vem para o ataque, lançamento feito, à frente da área, chega rasgando por baixo o Jefferson. Bicando a bola, joga para o campo de ataque. Pedro Maurício que sai do gol, domina no peito, já toca na bola com o Bruno Melo lá pela esquerda. Trabalha a equipe do Coxa.
Vai tentando chegar no campo de ataque. O Gemerson tá lá de ponta canhota, atrás da zaga do Guarani. Benevenuto, rola a bola com o Natanael pela direita. Fez o passe do lado curtinho com o Morelli. Aí trabalhando o Coxa. Guarani todo fechadinho à frente da grande área. Natanael, ligação com o Gemerson. Lá do lado esquerdo, o Gemerson recua com o Bruno Melo. Quando a torcida parece que acorda, né? Imagina que o Guarani está precisando dessa força em campo nesse momento. Coxa vai trabalhando. O Guarani está ganhando, 2-1. Vai buscando espaço mais uma vez ali o Bruno Melo. A gente percebe, Cabelo, o Guarani não perde a organização, né? As duas linhas de 4, agora a primeira linha sendo formada por 5 jogadores para tentar neutralizar esse Coritiba aí. Vem cruzamento na grande área, subiu lá dentro para fazer o corte o Salustiano. Bola vai para fora em escanteio para a equipe do Coxa. É lá pela esquerda, é o 5º do jogo, Adriana. O Coritiba agora vai gostando do jogo, né? Vai em busca desse pontinho aqui em Campinas, nesses minutos finais do segundo tempo. Bugre com atenção total, Vladimir orientando a defesa. Figueiredo tá na cobrança lá pela ponta canhota, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. 37 minutos e meio, autoriza o árbitro, Figueiredo, bateu fechadinho, primeiro pau, sobe a zaga para fazer o corte. Deu uma testada na bola ali o Lohan. Estava no primeiro pau, a bola vai para fora, é outro escanteio, é mais um para a equipe do Coxa. É o 6º escanteio no jogo para a equipe do Coxa. Lá pelo lado esquerdo, vem na cobrança mais uma vez o Figueiredo. Vai para o levantamento, de novo, primeiro pau, sobe mais uma vez o Lohan. Para fazer outro corte, joga a bola para fora, é outro escanteio, dessa vez é pela direita. É o 14º escanteio no jogo, 7º para a equipe do Coxa, Adriano Almeida. Agora pelo lado direito do ataque do Coritiba. Vai cobrança e Vladimir muito atento na bola. E o Ronier tá na batida, de perto da canhota, vem fechadinho, segundo pau, Vladimir. Sobe, faz a defesa, firme, cai com ela, segura ali, bota ordem na casa do Bugre. 2-1, a torcida parece meio tímida para cantar, para empurrar a equipe do Guarani, tá precisando do Bugrão, hein? Natanael sobe de cabeça, a bola sobra ali pelo meio. O toque é feito do Bruno Melo para o Jamerson, faz a finta, escapa da marcação, ele vem para o campo de ataque, carrega junto com ele toda a equipe do Coritiba. Figueiredo domina, carrega, finta, dá um tapa nela, mais atrás começa com o Natanael pela direita. Vem puxando o ataque, Ronier domina, ajeita na perna da canhota, ele puxa na diagonal, toda vez ele domina e vai carregando ali na diagonal. Faz o passe errado, recuperou a equipe do Bugre, Lohan toca na bola, seu juiz! Agora, Carlão, o Lohan... Ele recebe a bola ali, ele toca para trás, não tinha ninguém perto dele. O Guarani agora ele assume que vai se defender, tentando explorar o contragolpe, um erro da defesa do Coritiba, mas vai ser esse sufoco até o final, a não ser que surja aí um terceiro gol num contragolpe. Mas é um jogo bem definido agora as propostas. O Coritiba se lança, né? A própria entrada do Gemerson mostra isso, vai empurrar o Guarani no campo de defesa. E o Guarani espera uma brechinha aí para tentar definir o jogo, marcando o terceiro gol. Aí o torcedor fica perguntando assim, né, Carlão? Poxa, Luan Dias não aguentava mais 10 minutinhos? Eu acho que fizeram essa pergunta para ele, porque ele era um cara importante, um cara que prendia a bola, um cara que criava, que cavava uma falta, que dava um desafogo para a defesa. Agora o Guarani não tem. Ele agrupa o meio-campo com volantes, esperando o contragolpe, mas não tem um jogador de criação, de organização. Nesse jogo de xadrez chamado futebol, parece engraçado, né? O jogo de xadrez chamado futebol. Você vê o Alan conversando com 2 jogadores que vão entrar na equipe do Guarani e se vê o Jorginho conversando com o auxiliar para ver o que ele vai mexer nessas peças que tem à disposição no banco e os que estão no gramado. Daqui a pouquinho mexe de novo o Guarani, pois não. Heitor e Pierre vão vir por aí, conversaram com Alan Al e até vai parar mais o jogo agora para esfriar esse ímpeto do Coritiba. Já vai mexer. Vem Heitor e Pierre. Então posso confirmar? Vai lá, Adri. Vamos lá então. Saindo o 18, Matheus Bueno. Para a entrada do camisa 47, Pierre. Pierre estreia também com a camisa do Bugre, ele que foi contratado nessa janela junto a Tombense. Uma novidade também para esse retorno da Série B. O outro que vai deixando o gramado é a camisa 19, João Vitor, autor do primeiro gol do Guarani. João Vitor está fora para a entrada do lateral direito, Heitor. Só sobreviveu o sistema defensivo, viu, Carlão? E agora ele faz uma mudança curiosa, né? Ele coloca o Heitor na segunda linha ali, né? Talvez para neutralizar o Gemerson, para proteger o Pacheco também, né? E o Pierre para marcar, né? Ele abre mão de um jogador
de marcação, mas coloca um outro também, que é o Pierre fazendo a sua estreia. Quero ver o posicionamento do Heitor, se vai dar certo o Heitor na segunda linha, para proteger ali, para tentar neutralizar as descidas do Jamerson Bahia. Anderson Leite vem na briga ali com o Morelli, leva melhor o curitibano, já faz o passe com o Jamerson lá pela esquerda, domina, tem a marcação do Heitor para cima dele, rola, bola mais atrás com o Bruno Melo, devolve na ponta canhota, Figueiredo ajeita na perna direita, vem cruzamento para a grande área, sobe de cabeça para fazer o quarto Douglas Bacelar, bola quica no gramado, o Lohan briga por ela ali, o Brumado vem, não consegue o domínio, ele tenta o toque na bola, vai levando a força todo mundo ali pelo meio, tem jogador do Guarani caído que vai se levantando, que é o Anderson Leite, tá tontinho ali o Anderson Leite, hein? Com a mão no rosto ali, tá sentindo muito. Vem bola por baixo, escapou bem o Figueiredo, botou a bola na frente da grande área, sobrou com o Brumado, tenta o toque, bola enfiada na área. Em Douglas Bacelar, dá um bico na bola, joga para fora do campo. Em arremesso manual que favorece a equipe do Coxa lá pela esquerda. 42 minutos, é o segundo tempo. Trabalha mais uma vez lá pela esquerda. A chegada da equipe do Coxa no campo de ataque. Trabalha a chegada ali. O Robson devolveu lá pela esquerda. Bruno Melo inverte a jogada. Benevenuto domina. Rola a bola de volta ali pela meia esquerda. Mais uma vez por ali com o Robson. Encontra o Jamerson, lado esquerdo. Vai para a finta, carrega a linha de fundo. Pinta o cruzamento, segundo pau. Sobe de cabeça a zaga do Guarani. Tira o perigo da grande área. Ela volta mais uma vez com o Robson. Ele faz a finta, vem pelo meio. É falta. Anderson Leite comete a falta em cima do Robson. Falta perigosíssima contra a meta do Vladimir, Adriana. O jogo vai ficando muito perigoso para o Guarani. É só o Coritiba quem joga. Faz um loteamento ali no campo de ataque defensivo do Bugre. E agora o Coxa mexe de novo. Mais 2 alterações para o time curitibano. Eu já confirmo aqui as mudanças, Cabelá. Muito bem. Daqui a pouquinho você confirma, porque está trocando ali já. O jogo está parado para a cobrança da falta. Está indo embora ali o Robson, né? Está indo embora. Isso, 30 está indo embora. Daqui a pouquinho a Adri confirma as 2 substituições na equipe do Coxa, feita ali pelo Jorginho. 43,5. É falta que favorece a equipe do Coxa. Tem Figueiredo e Natanael ali conversando para a cobrança da falta. E o 27 que entrou, é isso, Adri? 27 Josué no lugar do Robson. Tá, e no lugar do 98, Lucas Ronier, Eric Castilho. É falta para a equipe do Coxa. Jogada ensaiada, preparou a batida de fora da área. Bate na zaga, volta mais uma vez com a equipe do Coxa. Trabalha lá pelo lado esquerdo, vem para a linha de fundo, adiantou demais a bola, saiu com bola e tudo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Agora com mais calma, vamos lá. Josué 27 e o 57 que entrou é quem? Josué, 27 no lugar do 30, Robson. Ok. 57, Pomba, no lugar do 98, Lucas Ronier. Muito bem, então. Daí, portanto, as substituições confirmadas. Torcedor do Guarani se levanta aqui na arquibancada do Brinco de Ouro. 2-1, Guarani está ganhando. Futebol Globo, CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Olha a batida de fora da área, na trave! Sobra de bola, Guarani chega no ataque, lançamento feito pra fora! Guarani! O Heitor soltou uma bomba, explodiu no travessão, Adriano Almeida! Seria um golaço e garantiria a vitória do Bugre nesta noite. Ele arriscou, ele bate muito bem na bola, né, Cabela? Arriscou. O goleirão do Coxas tentou ir, mas eu acho que não alcançaria. No momento em que o árbitro sinaliza. Vamos a 52. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, reta final de jogo, Guarani. Tá fechadinha, 7 chaves ali, Carlão. Sim, ainda corre risco, mas a gente percebe uma marcação muito bem feita em cima dos jogadores do Coritiba. É aquela coisa, o Coritiba com a bola no desespero e o Guarani esperando uma brecha para tentar matar o jogo. Vamos chegando a 46 minutos deste segundo tempo, vamos a 52. Trabalha a bola ali pela intermediária, Josué já faz a abertura pela direita. Pomba, recebeu, dominou, fez a finta, escapou da marcação, invade a área, carrega na linha de fundo, adiantou demais, a bola acabou o campo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre ali pelo Vladimir, que não tem muita pressa na reposição de bola. Fica ali batendo boca com o Salustiano. O árbitro chama a atenção também do Vladimir para a reposição de bola mais rápida. 46, a torcida canta. Uma vitória que vai conquistando o Guarani de uma forma importantíssima.
É a terceira vitória seguida no brinco, depois da recuperação, né, Dri? Cabela, exatamente. E assim, dos últimos 6 jogos, serão 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, de 18 pontos disputados, o Guarani conquistou 13. Então é uma média muito importante para quem está se recuperando. Trabalha Guarani no campo de ataque com o Marlon. Faz a proteção, rola a bola com o Bispo. Devolve pela esquerda com o Jefferson. Já encontra ali pela meia. O toque é feito na frente. O Pierre fez o lançamento, liga de fundo, pintou o cruzamento. Teve o desvio. O Marlon tentou o toque mais uma vez. O desvio, bola para fora. O Marlon tentou por 2 vezes. A primeira bola voltou nos pés dele. A segunda ele toca, a bola vai para fora. Escanteio para o Guarani, Adriana. Lutou até o fim o Marlon ali. Lutou tanto que sobrou até um braço na cabeça do Natanael, que ficou sentindo, mas já está de pé também. Escanteio para o Bugre, que vai valorizando todos os minutos finais do jogo. 8º escanteio no jogo para a equipe do Bugre. É pela esquerda, torcedor do Guarani. Quem sabe é o Ziriguidum da vitória, hein? Guarani! Quem sabe é o Ziriguidum para passar a régua e fechar a conta, hein? Escanteio para a equipe do Guarani. Fica Pierre na cobrança do esquinado. De perto da canhota. Joga curtinho do lado. Tem a proteção sendo feita ali. Aí tentando chegar ali o Lohan. Último toque da equipe do Coxa. A bola vai para fora. É outro escanteio que favorece a equipe do Guarani. Ali o Pierre mais uma vez na cobrança. O árbitro vai lá botar pressa no Pierre para fazer a cobrança. 47,50. Lohan recebe de volta a bola ali. Ele só faz a proteção. Jogadores do Coxa chegam ali para cima dele. Ele vai fazendo a proteção, a bola vai para fora. Outra vez o arremesso para a equipe. Tem que deixar a bola ali. Tem que deixar a bola ali. O Guarani já ganhou aí uns 2 minutos só nessa jogada ali no lado esquerdo. Passamos de 48. Tem arremesso manual, o Guarani ali pela esquerda. Vai se ajeitando ali o Jefferson para fazer a cobrança com as mãos. Tem Lohan lá na linha de fundo, tem o Pierre mais atrás, tem o Anderson Leite por ali. Ele joga no Lohan, arremesso feito, vem bola para a área, sobe a zaga do Coxa, faz o corte na primeira, a bola volta com o Pierre, toca na bola, Lohan protege de novo ali na linha de fundo, tenta o cruzamento. Na verdade, ele tentou jogar em cima do jogador do Coxa para ficar com escanteio, né, Dri? Foi propositadamente, mas não deu sorte agora o Lohan. Curitiba já cobrou o tiro de meta, tem muita pressa. Sai jogando ali pela intermediária, busca espaço, já chegando no campo de ataque. 48,50. Vem trabalhando, vem descendo o Josué ali pela meia. Ajeita na perna direita, faz o lançamento. Era o Vini Paulista, cruzamento foi feito. A zaga do Guarani faz o corte, ela volta com o Jamerson lá pela esquerda. Vai se mantendo no campo de ataque a equipe do Coxa. Brumado, recebe, devolve. Ali pela intermediária, vem bola para a área, sobe. Jefferson de cabeça para fazer o corte. Vem o Marlon, tenta evitar a saída, não consegue. Joga a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Coxa. Gandula está longe, bola chega lá, Natanael vem atrás. O arremesso já foi cobrado. Toca a bola a equipe do Bugre. Vai trabalhando mais uma vez aqui pela direita o Vini. Devolve, renta a lateral do campo com o Natanael. Prepara o cruzamento, ajeitou de um lado, de outro, carregou mais atrás. O passe é feito, Josué devolve pela meia, trabalha com o Vini Paulista. Mais atrás, quem chega é Benevenuto. Domina, Guarani vai se segurando, 49,40. Pintou o lançamento, subiu Vladimir para fazer a defesa. Bota a ordem na casa do Bugrão. Vamos chegando a 50 minutos deste segundo tempo. Finalzinho de partida. Guarani vai conquistando 3 pontos importantíssimos. Mais uma vez jogando em casa, vai conquistando mais uma vitória. Vai tocando a bola a equipe do Coxa da recuperação do lançamento feito. Benevenuto com ela. Encontra o Jamerson, lá do lado esquerdo. No campo de ataque vem trabalhando o Figueiredo. Ele domina, busca espaço para alguém chegar. Ninguém se apresenta, toca do lado. Vem mais uma vez ali pelo meio. A equipe do Coxa. Natanael recebe na direita, 50 minutos e meio. Lançamento é feito, no ataque foi lá Vladimir, a bola vai para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Jogadores do Bugre aqui no banco de reservas já quase não se contém pedindo o final do jogo. Quem está em campo também pede o apoio da torcida. A torcida bugrina vem junto para segurar esse 2-1 até o fim. Carlão, é cara de recuperação, né, Carlão? Tá com cara boa, um time confiante, um time leve. Nas adversidades mostrou que é capaz de se superar, né? Tomou o gol no início do jogo e 3 minutos depois já fez a reação.
Eu acho que é manter esse espírito, permanecer com essa confiança. Tecnicamente o time evoluiu muito, uma equipe organizada, faz por merecer esse resultado e tá com cara sim de recuperação. Girando pela última vez o ponteiro. Passamos de 51, Coxa vem no ataque, dominou mal a bola o Pomba, sobrou com o Marlon, ele vem carregando, faz o break, chega a marcação para cima dele, a bola vai para fora. Último toque do Bugri no arremesso manual para a equipe do Coxa. 51 minutos e meio. Sobra de bola ali com o Josué. Devolve pela direita. Trabalha o Vini Paulista. Bota no ataque. Sobe de cabeça o Salustiano. Vem Bispo. Rasga, dá um bico na bola. Joga para fora do campo. 51 minutos e 40. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Vitória maiúscula do Guarani para cima do Coxa. Vai voltando à normalidade. O torcedor fica feliz demais. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Deu bugrão pra cima do Coxa. 2 pro Guarani. Coritiba. 1 pra equipe do Coritiba. Central da bola. Vitória gigante do Guarani, que continua invicto no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Adriana Almeida, o seu destaque final com muita festa do torcedor do Bugre, Dri. É claro, Alan Al passou aqui na minha frente, vibrou muito com o torcedor da Vitalícia, falou vamos, Guarani com mais uma vitória, uma campanha muito boa nesse retorno de Série B. E aí, Lupe, agora tem uma pedreira, né? Pega o América Mineiro no próximo domingo, 6h30 da tarde, fora de casa. A boa notícia é que o Bugre não perde jogadores por suspensão ou contusão após essa grande vitória sobre o Coritiba. Guarani respira bem na Série B e vai sair dessa zona, viu, Antônio? O Guarani é o lanterna, ainda tem 21 pontos, mas a distância já diminuiu bastante para o primeiro time fora da zona. Hoje o CRB tem 25, o Guarani somou 21 pontos. Carlão de Freitas, Guarani. O torcedor na arquibancada grita: eu acredito. E você acredita que o Guarani vai sair dessa situação? Eu acredito e o torcedor tem que acreditar. O time está dando uma resposta super positiva. Alan Al chegou, devolveu a confiança, os resultados estão acontecendo, a equipe está evoluindo. Tecnicamente a gente percebe um Guarani bem melhor do que em outras rodadas, um time mais equilibrado, cabeça fria, que foi isso, mostrou isso na hora de buscar o empate numa adversidade, né? Tomou o gol logo no início. Então dá para acreditar. Eu acho que a recuperação é algo concreto na vida do Guarani hoje dentro da Série B. São 23 horas, 11 horas e 25 minutos. Cabela, parabéns pela narração. Um ótimo retorno para a Americana. E prepara o gogó, porque no final de semana tem mais Série B do Campeonato Brasileiro, Cabelinha. Grande abraço, excelente semana para todos e até lá. Valeu, Carlos Cabela, 3 Ziriguduns. Adriana Almeida, bom descanso para você. E a gente volta a se falar também no final de semana, porque tem muita coisa ainda na segunda divisão do futebol brasileiro, Dri. Com certeza, Lupe. Obrigada pelas palavras, ótima noite para você e com certeza a próxima rodada do Futebol CBN estaremos por aqui. Boa, Adri. Carlão de Freitas, a gente vai falar mais desse Guarani durante a programação esportiva da CBN, amanhã às 11 horas no CBN Esportes e também às 4 da tarde com a Arena. Juízo, hein, Carlão? Valeu, Lupe! Parabéns, principalmente pelos resultados do futebol equatoriano e venezuelano. Adorei, valeu, foi um show. Só pra passar, estamos nos acréscimos, em pressão total do Carabobo, que vai perdendo pro Zamora por 1-0, mais 8 minutos. Tá louco! Que sofrimento! É pra matar o torcedor que tem cara de bobo. É o seguinte, hein? Deixa eu agradecer as participações também, rapidinho. A gente já tem que encerrar. Anderson Leite mandou mensagem pra gente, Valdir Félix falou que ia ser 3 pontos pro Guarani e tá aqui na live. E também um abraço pro Arnaldo Ribeiro, mandando um abraço pro Edson Azevedo. Valeu! Valeu, Bugre! Valeu, Guarani, que venceu o Coritiba 2-1. E eu agradeço as participações tanto no nosso YouTube quanto também no nosso WhatsApp. Obrigado pela parceria, obrigado pela audiência. Fique com a programação da CBN. E amanhã, às 11 horas da manhã, tem o CBN Esportes e a gente fala muito mais. E claro, vamos ouvir os personagens dessa vitória importantíssima do Guarani por 2-1 em cima do Coritiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um ótimo restinho de terça-feira, uma ótima semana para todo mundo. Valeu!
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.